pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso Congresso Nacional de Agronomia Online, o CONAGRO. Eu me chamo Maiara Uchoa, sou professora, instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e doutorando em mecanização agrícola. Então, assim, eu trabalho, esse é o meu objeto de estudo há mais de 10 anos, tá? E a nossa palestra hoje vai ser exatamente sobre segurança na operação com máquinas agrícolas, prevenção de acidentes e boas práticas no campo. Esse é um tema que eu escolhi com muito carinho para trazer aqui para vocês, por entender que a gente ainda não fala, né, não trata desse tema com a devida importância que deveria. Então, acredito que com um pouco da minha experiência, né, com os estudos que a gente vem desenvolvendo, inclusive no nosso laboratório, né, o LIMA, o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, que hoje é o principal laboratório que investiga esses acidentes, acredito que esse momento vai ser um momento de muito aprendizado. Espero compartilhar com vocês não só um pouco do diagnóstico, né, do cenário que a gente tem hoje, quando a gente fala, né, de acidentes com máquinas agrícolas, mas que eu também consiga compartilhar com vocês aqui algumas boas práticas, né, no campo, como que a gente consegue mitigar esses acidentes, tá? E é isso, espero que vocês gostem. Vamos dar início aqui à nossa palestra. Bom, então quando que a gente começa a observar esse fenômeno dos acidentes com máquinas agrícolas, tá? Então, na medida em que o trabalho manual ele foi sendo substituído pelo trabalho mecanizado, a gente começa a ter aí uma interação homem-máquina. Tá? A gente percebe ali que depois do período da Revolução Agrícola, da Revolução Verde, a gente vai ter um incremento maçante da mecanização agrícola dentro do processo produtivo. Tá? Então, basicamente, todas as etapas do processo produtivo hoje dentro da agricultura são processos ou 100% mecanizados ou processos semi-mecanizados. Mas a gente vai ter aí as máquinas presentes em todas as etapas do processo produtivo, desde o preparo do solo, a semeadura, a colheita, tá? Então, quando a gente tem coloca o homem em contato, né, com essas máquinas, a gente tem aí o surgimento de uma nova fonte de acidentes de trabalho, que são os acidentes com máquinas agrícolas. Quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas, a gente sempre fala que são acidentes de alto risco, tá? Não sei se alguns de vocês que estão acompanhando aqui a nossa palestra já ouviram a seguinte frase: acidentes com máquinas pesadas, com trator, com máquinas agrícolas é fatal, quando não mata, aleja. Infelizmente, essa frase, ela é real, tá? A gente sempre reforça isso, né? Por isso que a gente vai, inclusive, tratar aqui ao longo da nossa palestra a importância, né, do cuidado quando a gente está trabalhando com essas máquinas, porque são acidentes que, quando eles vêm a acontecer, quando eles ocorrem, eles geram grandes danos ali para o trabalhador, para o operador, tá? Então, eles são acidentes de alto risco. E quando a gente fala de risco, né, o que é que a gente está... vamos entender aqui as variáveis, né, que estão relacionadas ao risco. Tá? Então, o risco, quando a gente trata disso dentro do contexto de acidentes com máquinas, a gente está falando da correlação entre duas variáveis. Tá? A primeira variável é a variável de frequência e a segunda, a variável de gravidade. Então, vamos entender aqui. Quando a gente fala de frequência, o que acontece? A gente tem uma jornada de trabalho com máquinas, com tratores agrícolas, com equipamentos agrícolas em geral, uma jornada maçante de trabalho, tá? Então a gente vai ter, eu, por exemplo, trabalhei no Mato Grosso, eu já vi jornadas de trabalho de operadores de 8, 10, 16 horas, tá? E, né, é importante também frisar que o trabalho com essas máquinas, apesar de que hoje a gente tem muita tecnologia, né, que já vai conseguir gerar um pouco mais de conforto para o operador, ainda assim, tá, é um trabalho que ele exige muito daquele operador, né? Então você tem que estar atento, você tem que estar com a acurácia, né, com a visão com acurácia, você tem que estar
com atenção ali, né, com uma atenção 100% voltada ali para o que você está fazendo, porque, de novo, né, se infelizmente o acidente acontece, não perdoa, né, e aí essa jornada de trabalho é longa, tá, gera o que a gente já percebe quando a gente está analisando aqui os dados que a gente tem hoje dentro do nosso laboratório, leva o operador à fadiga, né, a gente sabe que o trabalho dentro da nossa cabine de operação ali, por exemplo, quando a gente fala de tratores, autopropelidos em geral, não é o trabalho mais confortável do mundo, né? A gente vai estar expondo esse operador ali, tá, a agentes de risco, né? Então ele vai estar exposto à vibração, a ruído, a poeira, enfim. Algumas variáveis que tornam esse trabalho um trabalho maçante, né? Um trabalho que vai gerar a tendência que com o tempo, né, gere fadiga, gere problemas de saúde. Então hoje quando a gente fala quando a gente estuda individualmente algumas variáveis, por exemplo, vibração, né, a própria vibração da máquina, né, que é o que a gente chama de vibração de corpo inteiro, que é essa vibração recebida pelo corpo do operador dentro da cabine de operação, já gera uma série de problemas de saúde. Então a gente vai ter correlação de problemas de coluna, né, na cervical, problema de insônia, problemas de visão, né, glaucoma, tá? Então uma série de problemas de saúde muito relacionado, de novo, né, à frequência com que este operador, este trabalhador tem de trabalho e tem de contato com essa máquina, né? A exposição desse operador a essa máquina, a esse equipamento. Além da frequência, a gente tem essa segunda variável aqui, que é a gravidade. Tá? Então, geralmente são acidentes que, quando eles ocorrem, são acidentes que vão gerar, né, sérios, graves sequelas ali ao meu trabalhador, ou, né, em situações mais severas, vai levar ali o meu trabalhador a óbito, né? Então são acidentes que, como eu falei agora anteriormente, o que a gente mais ouve é isso, são acidentes que, quando não mata, aleja, e é verdade, né? A gente vai ter ali, geralmente, esse operador, né, esses trabalhadores, quando eles quando acontecem esses sinistros, né, que envolvem aí essas máquinas e esses operadores, a gente tem basicamente, pessoal, a vida de um trabalhador ceifada, porque assim, a gente tem alguns casos, né, eu trouxe alguns exemplos aqui reais, né, de acidentes que acontecem todos os dias, né, mas aqui no Ceará, acho que eu não me apresentei inicialmente, mas eu moro hoje aqui em Fortaleza, Ceará. Eu sou do interior de São Paulo, mas já moro em Fortaleza há um tempo, e aí o que a gente tem muito, essa falta, né, de capacitação, de conhecimento ali dos mecanismos da máquina, e geralmente, né, quando esses acidentes acontecem aqui, a gente percebe que são acidentes de alta gravidade, que geram, inclusive, sequelas que já impedem, inclusive, os trabalhadores, os operadores a continuarem nas suas atividades. A gente teve um caso aqui no Ceará, acho que foi no município, se eu não estiver errada, de Jaguaruana, aqui no nosso estado, onde um operador ficou mais de 9 horas com os membros, né, inferiores nas ferragens, esperando ali, né, o suporte, né, a ajuda, o socorro, né, para conseguir, para que até então, né, os médicos conseguissem tirar ele ali da máquina e tudo, mas ele perdeu ali os membros, né, e obviamente é um trabalhador que ele não vai mais conseguir exercer suas atividades dentro ali da operação com máquinas agrícolas, né? Então, quando a gente fala desses acidentes, né, por isso que a gente trata eles como esses acidentes, esses sinistros, né, como acidentes de alto risco, porque estão relacionados aí à frequência com que esses operadores, esses trabalhadores estão expostos, né, à frequência de contato, né, com essas máquinas, e a gravidade desses acidentes. E aí, falando sobre, já trazendo aqui para o tema da nosso encontro hoje, que não só é trazer um diagnóstico, não só falar sobre o tema, mas também falar da importância de prevenir esses acidentes, tá? Envolvendo aí tratores e máquinas agrícolas. Eu sempre reforço isso, né? O mais importante não é só a gente identificar onde está o problema, é a gente trazer soluções. Tá? Então hoje nós, né, estou aqui representando outros membros, né, do nosso laboratório de investigação de acidentes com máquinas agrícolas, inclusive o nosso coordenador, tá, que é o professor Leonardo de Almeida Monteiro, e o nosso laboratório ele trabalha, né, investigando esses acidentes há mais de 10 anos, e o que a gente percebe tanto
uma ausência, né, de preocupação mesmo com o tema, mas também a ausência de tecnologias, tá, voltadas para a prevenção de acidentes. Então, o mais importante aqui não é só a gente identificar o fator de risco, né, porque apontar é muito fácil, né, a gente precisa trazer aqui também medidas, né, como manejar essas máquinas de forma segura, né, trazer aqui o que a gente tem de novo, o que a gente tem de tecnologia hoje para ajudar a mitigar esses acidentes e, basicamente, é um pouco do que eu vou trazer para vocês aqui ao longo do nosso encontro. Bom, pessoal, eu queria começar aqui trazendo um pouquinho do diagnóstico, tá? Aqui na Universidade Federal do Ceará, quando a gente tem essa aula, a gente tem um momento, né, que eu não vou trazer aqui na palestra, mas é um momento que a gente fala de dessensibilização, que é basicamente trazer algumas imagens, né, imagens que são fortes, confesso, para vocês que estão aí do outro lado, mas são imagens fortes, mas são imagens necessárias de serem mostradas para que a gente convença, né, trabalhadores, operadores, estudantes, né, engenheiros agrônomos ou outros profissionais, que esses acidentes, eles acontecem sim, tá, gente? Não é aquela história de, mas acontece só com o vizinho, só com fulano. Não, tá, gente? Todos nós aqui, né, se vocês que estão aí do outro lado, né, trabalharem dentro das ciências agrárias, né, como um todo, enfim, dentro do sistema de produção agrícola, em algum momento vocês vão ter contato com máquinas agrícolas e, infelizmente, esse acidente ele pode vir a ocorrer, tá? Então, esse primeiro momento aqui do diagnóstico, ele é importante para conseguir dar luz, né, a dados, né, aqui aos dados que a gente tem, mostrar que esses acidentes hoje, eles são frequentes. A gente está falando, gente, e aí eu queria até trazer nesse primeiro momento aqui também para um lugar de empatia, né? A gente está falando de um pai de família que não volta para casa, de um filho que não volta para casa, né? De um trabalhador que tem sua vida ceifada ali. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, mas antes da gente falar de medidas de prevenção, como mitigar esses acidentes, a gente precisa entender o diagnóstico, né? Como que a gente está hoje a nível de dados, né? A gente entender qual o cenário, né? Como, onde, quando esses acidentes acontecem, para que daí a gente consiga trazer uma intervenção que ela seja efetiva. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui da escala do problema no Brasil, tá? Então, quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas hoje, qual o cenário que a gente tem aqui no nosso país, tá? Lembrando, tá, pessoal, que todos esses dados que eu vou apresentar para vocês são dados do nosso laboratório, né, do LIMA, Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, que hoje é a principal referência, o principal laboratório que estuda e que investiga esses acidentes, tá? A coleta desses dados, ele se dá a partir de uma série de parcerias, né, que a gente tem. Então, a gente tem algumas parcerias com a própria Polícia Rodoviária Federal, né, então os sinistros, quando acontecem ali em via pública, a gente também tem acesso a essas informações, né, a gente tem também uma coleta, né, uma investigação diária ali dos acidentes, né, com base ali nas próprias pesquisas da internet, né, do que a gente tem ali nos noticiários, né, nos jornais, tá? Então a gente faz esse levantamento diariamente, né, para ter essa coleta de informações. Porém, de antemão, já vou até adiantar para vocês qual o grande problema que a gente tem quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas: subnotificação, tá? Então a gente sempre fala que da porteira para dentro, infelizmente, muita coisa acontece que a gente não tem acesso, né? Então a gente entende esses números como um termômetro, claro, né, um termômetro importante, mas também como um valor que ele, com dados, né, que são ainda assim subnotificados, tá? A gente que trabalha todos os dias, que tá ali, né, em contato com as máquinas do dia a dia, a gente sabe que esses números tendem a ser muito maiores, tá? Então muitos dos acidentes que acontecem, principalmente quando a gente fala da porteira para dentro, eles não são notificados e isso não chega pra gente, tá? Mas vamos tratar aqui com os dados que a gente tem, né? Vamos aqui tentar chegar num diagnóstico mais preciso, ao menos com essas informações notificadas que a gente tem acesso. Então hoje, tá, pessoal, a taxa média de mortalidade, quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas, é de mais de 92%. Então aquilo volta àquele ponto que eu falei anteriormente, o risco. A gente está falando de acidentes que geralmente, quando esse sinistro acontece, ele gera esse trabalhador, ele gera o óbito, né, desse trabalhador, desse
operador, né? Então, a gente tem uma taxa bem alta, né? A gente está falando que né, mais de 92% desses acidentes geram, né, o óbito ali do meu trabalhador. Então, isso é muito alarmante para a gente também, tá? Ao longo, aqui eu vou trazer para vocês especificamente, tá, pessoal, essa fonte aqui desses 4 anos entre 19 e 22. Por que eu não trouxe os outros dados atualizados, né? A gente está finalizando, né, os dados ali 22, 26, tá? Então, não consegui fechar isso antes aqui da nossa palestra, mas adianto para vocês que o cenário está bem semelhante, assim, permanece um pouco parecido com o que eu estou apresentando para vocês nesse intervalo de 19 e 22, tá? 2019 e 2022, tá? Dentro desse intervalo de 4 anos, a gente teve uma notificação de 1.628 acidentes com, né, os óbitos ali devidamente documentados, sendo de 1.117, né, mostrando pra gente aí de novo o quanto é alarmante o nível, né, o índice, na verdade, de óbitos quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas. Uma informação importante também da OIT é que o trabalho, né, com máquinas agrícolas está aí no top 3 das atividades mais perigosas, né, quando a gente fala de atividades laborais, né. Então, assim, por isso que é muito importante que a gente, desde o início, tá, pessoal, não é colocar medo, não é sobre isso que eu sempre brinco que o medo, às vezes, ele é um aliado, né, pra gente, na vida da gente, né, no dia a dia e tudo mais. É importante que a gente respeite a máquina, né, essa frase é uma frase que o professor Leonardo usa muito com a gente aqui, e realmente é isso, né, a gente precisa entender que a máquina, você precisa conhecer a máquina, você precisa respeitar a máquina, você precisa tratar aquele equipamento que você está trabalhando com a seriedade que ele exige, tá? Então, muitos desses acidentes, a gente vai ver algumas causas, né, o que explica, né, esses acidentes, aonde eles acontecem, qual o perfil, né, desses trabalhadores envolvidos, mas a gente já sabe que, por exemplo, o excesso de confiança, né, dos trabalhadores tendem a levar esses operadores aí, a levar, né, esses acidentes aí, a ocorrência desses acidentes, perdão. Uma informação também que eu coloquei aqui embaixo, tá, pessoal, é que a cada 3 acidentes no meio rural, 1 causa incapacidade permanente. Volta para aquele ponto que eu falei, lembra aquela frase que eu falei que é muito comum da gente ouvir? O acidente com máquinas agrícolas, quando ele não mata, ele aleja. É quase isso. Então, geralmente, a gente vai ter ali aquele operador, aquele trabalhador não conseguindo mais retornar às suas atividades laborais, tá? Porque já gera aí a capacidade permanente, principalmente quando a gente fala da perda, né, dos membros ali. Então, isso é um dado também alarmante, tá? E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela nos diz que a operação de máquinas agrícolas, né, está aí entre as 3 mais perigosas do mundo, então a gente precisa falar desse tema com a seriedade que ele exige. Bom, então quais as principais causas aí dos acidentes com máquinas agrícolas? Então hoje, dentro do nosso laboratório, a gente já consegue apontar algumas causas que são corriqueiras. Então, geralmente, quando esses acidentes chegam pra gente, eles vão estar relacionados a algumas dessas causas aqui, né? A primeira delas é o contato com o eixo cardan, né? Então ali, o eixo cardan basicamente é aquele eixo que conecta, né, que transmite a rotação da minha TDP, da minha tomada de potência, até o implemento ou a máquina que está sendo acionada, né, pela tomada de potência. Geralmente, né, os acidentes com a TDP são esses acidentes que levam, como eu falei no início, o operador ali à perda de algum membro ou geralmente ali a óbito também, tá? Então esse é um ponto também que a gente vai dar um pouco mais de atenção posteriormente. Uma segunda causa também que a gente percebe é o capotamento, o tombamento da máquina, né? A gente sabe que o trator agrícola, as máquinas agrícolas, geralmente elas vão ter ali um centro de gravidade um pouco mais alto, né? Então favorece ali que, dependendo das condições, a gente possa ter ali o favorecimento aí das condições para que esse trator tombe, para que essa máquina ocasione aí o capotamento ou o tombamento da máquina. Quedas do trator, muito comum, tá, pessoal? E aí eu vou também trazer alguns pontos aqui, quando eu trouxer algumas dicas aqui para mitigar, para evitar esses acidentes, a gente vai falar um pouquinho, mas quedas hoje, elas representam aí um índice de quase 14%, tá, nos acidentes com máquinas agrícolas, e aí geralmente é algo muito simples, mas que ainda é muito difícil a gente convencer
convencer o operador, que é o famoso subir e descer da máquina de forma correta, tá? Então, quase 14% desses acidentes acontecem exatamente ou no acesso da plataforma de trabalho, né, ali do meu trator, ou na descida. Tá, então isso é algo também que exige cuidado. Colisões, e aí a gente vai ter um ponto muito interessante quando a gente fala de colisão, que é exatamente a diferença de velocidade do meu trator agrícola para as outras máquinas que estão ali em via pública, né, em rodovias, enfim. Então, geralmente, a gente vai ter aí tratores alcançando velocidades menores que 20 km por hora, né, e aí a gente vai ter aí esse impasse entre máquinas que estão numa velocidade muito maior. E aí, geralmente, quando esse trator ele é avistado, aí a gente não consegue ter tempo hábil, né, para parar o carro, o automóvel, enfim. E aí essas colisões terminam acontecendo, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre isso posteriormente. A queda de objetos, né, do trator, da máquina em geral, e atropelamento estão aí entre as principais causas que a gente identifica hoje dentro dos dados levantados no nosso laboratório de investigação de acidentes com máquinas agrícolas. E aí, falando agora especificamente de capotamento, o capotamento ele traz um índice expressivo, né? Ele representa um índice expressivo aí quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas. 43,3% desses acidentes vão estar relacionados aí ao capotamento, né? De todos os dados que a gente tem aí dentro desse intervalo de 2022 a 2026, os dados que a gente tem apontam que a gente vai ter aí mais de 43% dos acidentes relacionados a capotamento, tá? Então esse é um fator que a gente tem muito cuidado quando a gente analisa. Inclusive, eu trouxe aqui ao final da nossa palestra uma tecnologia desenvolvida pelo nosso laboratório, em parceria, né, com o nosso laboratório, também pensando na prevenção de capotamento, de tombamento de máquinas agrícolas, tá? A gente tem vários casos reais. Eu trouxe aqui um dado recente, um caso recente, né, que foi aqui no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2025, tá? Um operador, ele capotou, né, um trator em declive, num paeiral de uvas, né, por volta de 21h57 da noite, tá? E aí esse trator ele não tinha, né, estrutura de proteção ao capotamento, o que favoreceu aí né, o óbito, né, desse operador, tá? Então esse é um dado que exige muito cuidado. E quando a gente fala de tombamento da máquina, né, dos tratores agrícolas, a gente vai ter uma série de fatores aí que que podem estar relacionados a isso. Então o terreno inclinado, tá? Isso pode gerar também o tombamento da minha máquina, velocidades excessivas, né, e as curvas em alta velocidade. Nosso trator, como eu falei agora, né, a gente tem um centro de gravidade um pouco maior, né? Então, dependendo ali da velocidade que você tá, né, da combinação das marchas, isso pode gerar ali a perda, né, do controle da máquina e também o tombamento, o capotamento, o peso mal distribuído. Então, esse é um ponto que a gente que trabalha com mecanização sempre debate muito, que é fazer o lastreamento adequado, né, manter o equipamento devidamente dimensionado para que eu tenha a distribuição de peso correta, tá? E garanta que eu tenha ali a máquina, né, com a estabilidade que ela precisa para que a gente trabalhe com ela. Manutenções deficientes, esse é um ponto também que a gente fala muito, mas que infelizmente a gente ainda não consegue romper essa barreira, né? Então é muito difícil convencer os trabalhadores, os operadores, que eles precisam manter as manutenções em dias, né? Então freios, pneus, direções, né? Tudo isso a gente precisa ter cuidado, né? E fazer essas manutenções diárias, frequentes, né? De acordo ali com o manual de manutenção da minha máquina, do meu trator, do meu operador, para que a gente garanta aí, tá, que essa máquina vai estar em condições ideais para trabalho. E um dos principais fatores dentro do que a gente também já vem estudando dentro do laboratório é a fadiga do operador, né? E aí a gente tem a jornada de trabalho excessiva juntamente com o trabalho noturno, que é muito frequente dentro das atividades agropecuárias, agrícolas em geral, né? A fadiga do operador, esse é um ponto que a gente debate muito, porque a gente sabe que, de novo, reforçar isso, né, o trabalho com máquinas agrícolas não é o trabalho mais confortável do mundo, né? Então, e dependendo da máquina, do trator, do equipamento, né, que você tá, você vai ter condições ainda mais desconfortáveis para o operador, tá? Então a gente tem algumas variáveis ali que vão afetar diretamente o desempenho desse meu trator. E aí, juntando isso com a jornada excessiva, a combinação é a fadiga, e fadiga com uma máquina, com um equipamento,
que exige muito atenção, que exige que você esteja ali, né, atento, né, a tudo, é muito complicado, né? Então esse é um fator também que a gente se preocupa muito. Lembrando que tanto a NR12 do anexo 11 quanto a NR31, tá, elas trazem aí uma série de exigências, tá, em relação à EPC, a estrutura de proteção ao capotamento e ao uso do cinto de segurança, tá, em toda a máquina autopropelida. Então eu vou falar sobre isso também agora, um pouco mais à frente aqui da nossa palestra, mas assim, a gente tem isso também devidamente regimentado, a gente tem legislação, né, para isso. A questão é que muito também desses acidentes acontecem também pelo próprio descuido também, né, do operador, do trabalhador, enfim, então a gente precisa ter esse cuidado. E aí um segundo ponto que vale a pena a gente falar é a TDP, a tomada de potência, que são os acidentes que acontecem com este mecanismo, né? Então a TDP pra gente, pra gente é considerada aqui um dos grandes vilões, né, quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas, porque são acidentes que geralmente levam o operador a óbito ou, de novo, geram uma série de problemas, né? Então os membros, né, a perda dos membros, principalmente inferiores, tá? Então, assim, a gente tem esse cuidado quando a gente fala em TDP. Trouxe alguns casos reais aqui pra gente realmente entender que isso acontece, tá, pessoal? Eu sei que quando a gente fala de acidentes com máquinas, existe essa tendência a achar que ainda é algo, apesar de eu estar trazendo esses dados tão alarmantes, mas ainda a gente precisa estar reiterando isso a todo momento, trazendo exemplos reais, né, pra gente entender que isso sim acontece todos os dias e a todo momento, então a gente precisa ter muito cuidado. Alguns casos reais eu trouxe aqui o do Anderson Luiz, né, de 26 anos, que ele tentou retirar um cipó da colhedora de feijão, né, com a máquina ligada, e aí o rolo, né, acionado pela TDP, puxou o trabalhador. E aí o resultado foi o óbito, né? E a causa principal aí, a máquina ligada durante uma manutenção e a ausência de proteção do eixo cardan, mais a falta de capacitação. A questão da falta de capacitação, tá, pessoal, é um ponto muito importante. Por quê? Porque máquinas agrícolas no geral, elas são muito complexas, né? Então a gente tem ali um mundo, cada máquina, eu brinco que é um mundo ali, né? Você vai ter manuais diferentes, você vai ter mecanismos que são acionados de formas diferentes. Então a gente precisa capacitar esses operadores para que eles conheçam os equipamentos, para que eles tenham familiaridade com esses equipamentos, e aí então, né, eles possam, só daí, né, em diante, que eles possam estar operando e que eles possam estar em contato com essas máquinas. A gente tem algumas regras gerais de segurança que eu também vou reiterar um pouco mais à frente, mas quando a gente fala de TDP, né, jamais operar a máquina, né, ali com o eixo cardan sem proteção completa, isso também tá na minha NR12. Nunca realizar qualquer tipo de manutenção com a máquina funcionando. Isso é regra de ouro, né? Então sempre que eu vou estar ali, chegar próximo à minha TDP, a recomendação principal para que a gente evite, não é nem pra gente mitigar esse acidente, mas é pra gente evitar esse tipo de acidente, a principal recomendação é desligar a TDP, tá? Desligar a máquina, né, no geral, jamais usar roupas largas, né, ou fios próximos ao eixo cardan, né, isso favorece ali que você possa ter a sua roupa ali, né, parte da sua roupa ali, entrando em contato, né, com a tomada de potência e gerando esse acidente, e sempre desligar, né, e aguardar a parada total da máquina antes de fazer qualquer intervenção, sempre verificar a proteção do eixo cardan antes de ligar, sempre usar calças justas, né, ou seja, tudo que a gente, as regras principais de segurança é o que a gente sempre fala, tudo que você precisa fazer é seguir essas regras básicas, porque se vocês seguirem essas regras básicas, a gente garante que a gente consegue evitar esses acidentes. Então, lembrando que todas essas recomendações de segurança com a TDP, vocês também podem encontrar na NR12, tá? No anexo 11, o item 6.7, ele fala especificamente ali do eixo cardan e da proteção do eixo cardan, tá? Então, por isso é muito importante estar atento. E aí agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre quem são as vítimas envolvidas nesses acidentes com máquinas agrícolas. Então aqui eu trouxe um dado muito interessante, que é a faixa etária dos operadores. Quando a gente olha aqui para a distribuição, né, da faixa etária aqui dessas vítimas com acidentes com máquinas, a gente vai perceber que o maior público, né, que é envolvido aqui com esses acidentes, estão nessa faixa etária de 41 a 50 anos.
Aqui traz pra gente uma reflexão muito importante, que é um fator aqui que a gente já vinha percebendo e já percebe, né, que é o excesso de confiança, né, desses operadores que já trabalham há muito tempo com essas máquinas. Então a gente percebe que a tendência é que esses trabalhadores eles comecem a desenvolver suas atividades ali no automático, né? A gente sempre fala isso, que quando a gente faz alguma coisa com certa frequência, a gente vai ganhando uma certa confiança e a gente já vai fazendo ali, né, no automático, e isso pode gerar aqui também, levar, né, aos acidentes com máquinas. Um outro fator interessante é que a gente tem aqui, né, 10,4% desse público ali menores de idade, né, e isso é muito preocupante também, porque a gente sabe que no campo existe essa tendência, né, do filho do operador, do filho do agricultor, desde muito novo já está em contato com essas máquinas, né. Eu, por exemplo, sou instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e eu vejo muito isso, né, os próprios pais, né, falam isso, não, esse rapaz, esse garoto daqui já opera trator desde pequeno, né, então isso é muito comum de ver, mas é muito preocupante, né. A gente percebe, né, que esse público muito jovem, apesar de a gente espera, né, que tenha um pouco mais de conhecimento, mas a gente entende que sim, ainda são menores, né, são crianças, são adolescentes que não têm ainda condições, que não têm essa bagagem, né, para estar ali operando uma máquina, como são as máquinas agrícolas, né, que exige ali uma capacitação, que exige um conhecimento, tá? Então esse é um ponto interessante. Quando a gente olha pro gênero das vítimas, a gente vê que mais de 95% dos acidentes estão aí relacionados a homens, né? Então são homens envolvidos. Aqui a gente tem dois recortes, né? O fato de que grande parte dos operadores hoje, né, que trabalham com máquinas agrícolas são homens, né? São do gênero masculino, apesar de a gente estar conseguindo furar essa bolha, né? Estou aí para mostrar isso, mas a gente ainda tem grande parte dos homens nessas atividades, e também o fato de que, né, a gente sabe que socialmente falando, existe uma tendência, né, da educação de meninas para serem mais atentas, para serem mais cuidadosas. Então, quando a gente olha pro público masculino, né, nessas atividades, é tudo muito no automático, é tudo muito rápido, muito, né, essa desatenção ela é mais associada também ao público masculino, então vale também a pena a gente trazer essa reflexão. E outro ponto importante é o período, né, então geralmente a gente vai ter 68% desses acidentes ali relacionados ao período diurno, né, porque é exatamente o período onde a gente tem a maior parte das atividades de safra, né, então a gente tem alguns picos ali de horários alinhados ali aos horários de transição de jornada, né, e ao crepúsculo, que é exatamente nesses períodos específicos ali onde a gente vai ter o trabalhador já apresentando uma fadiga, né, e aí a gente tende a ter a ocorrência desses acidentes, e trouxe aqui os top estados que estão aí, que apresentam mais acidentes com máquinas agrícolas, né, a gente tem Minas Gerais, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, tá? Então, esses dados, lembrando, tá, pessoal, esses dados aqui das nossas buscas aqui, das nossas fontes, da nossa fonte, na verdade, do nosso laboratório de investigação de acidentes agrícolas, tá? Então a gente vai ter principalmente os estados onde a gente tem a maior frota de maquinário agrícola, de máquinas agrícolas, né, aqui aparecendo como os principais estados onde a gente vai ter aqui esses acidentes. Um ponto importante, e aí a gente vai reforçar isso muito até o fim da nossa palestra, é a subnotificação, tá, pessoal? Então reforçar aqui, a gente tem uma subnotificação estimada entre 60% e 70%. Então, a gente pode estar vendo aqui, o que a gente está vendo aqui são valores que poderiam ser muito maiores, tá? Então, como a gente mesmo comentou, né, como eu comentei com vocês no início da palestra, a gente tem um valor de subnotificação muito grande, porque parte dos acidentes acontece também da porteira para dentro, e da porteira para dentro esses acidentes eles não são notificados. Bom, aqui, pessoal, trouxe um dado muito interessante, que é um dado da ANSR, que é a Associação Nacional de Segurança Rodoviária, tá? A ANSR, né, ela traz aqui pra gente uma comparação muito interessante, tá? Ela trouxe aqui um dado em que a taxa de mortalidade nos condutores de veículos agrícolas é 8 vezes maior que a de condutores de automóveis e 4 vezes maior que a dos condutores com motocicletas, tá? Então,
de novo, reiterar o que a gente falou. Tá? Acidentes com máquinas agrícolas são acidentes que tendem, né, a apresentar um alto risco, muito por aquilo que a gente falou. Geralmente, a gente vai ter aí esses acidentes levando, né, esses trabalhadores, esses operadores a óbito, ou, né, a danos aí irreversíveis, como perda de membros ou, né, outras complicações, tá? Então, assim, quando a gente compara, tá, pessoal, essa taxa de mortalidade com automóveis, né, com veículos, que também são, a gente sabe que a gente tem um índice muito alto também de acidentes com automóveis de passeio, né, com motocicletas, principalmente, a gente vai ter aí esse índice aí sendo 8 vezes maior que a de outros condutores de outros automóveis, tá? Então, isso é um ponto interessante aqui também para a gente ter noção da relevância desses acidentes com máquinas agrícolas. E aí, pessoal, a gente entra agora num ponto importante, tá? A gente entendeu esse cenário, a gente já percebeu que é muito alarmante esses dados de acidentes com máquinas agrícolas, mas a gente precisa entender agora o que a gente já tem hoje de norma, tá, relacionada a isso. Então a gente tem as NRs, né, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são relativas à segurança e à saúde do trabalhador, tá? Essas normas, tá, elas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, tá? Qualquer dessas instituições que possuam empregados regidos pela CLT, né, pela lei da consolidação das leis de trabalho, terão que atender essas normas regulamentadoras, tá? Quando a gente fala de acidentes com máquinas, né, de prevenção de acidentes, na verdade, perdão, quando a gente fala de prevenção de acidentes, né, a gente vai ter duas normas principais, que é a NR12 e a NR31. A NR12, tá, pessoal, ela é uma norma bem extensa, inclusive recomendo caso vocês tenham interesse de dar uma olhada, tá? Ela teve uma última atualização agora aqui em 2024, tá? Com a inclusão de alguns princípios de segurança com máquinas no geral, tá? Ela é uma norma que vai trazer aí vários princípios fundamentais e medidas, né, de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, né? E vai estabelecer aí alguns requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, tá? Então ela é uma norma de segurança em máquinas e equipamentos no geral, tá? Então ela não é exclusivamente voltada para acidentes, para segurança com máquinas agrícolas, tá? Então, assim, ela é uma norma bem completa, como eu falei para vocês. A gente vai ter desde das recomendações aí em relação ao arranjo físico das instalações, aos dispositivos elétricos, sistemas de segurança, dispositivos de parada, sinalização, manuais, tá? Riscos adicionais, capacitação. Esse item de capacitação ele é muito interessante, porque ele traz aí a legislação acerca de como devem ser esses cursos, né? Então, acho que vocês já devem ter visto esses cursos que vendem a carteira do operador, né? Faça um curso com uma carga horária X online, 100% online, você consegue a carteira do operador. Quando isso não procede, né? Isso não está dentro da legislação, né? Existe uma carga horária mínima presencial para os cursos, né, relacionados ali a máquinas agrícolas. Então tudo isso vai estar aqui também na legislação, tá? Então ela vai aqui incluir motosserras, máquinas para panificação, máquinas para açougue, prensas, máquinas para fabricação de calçados, máquinas e implementos agrícolas. Então tá aqui, né, o anexo 11 vai tratar exclusivamente das máquinas agrícolas, tá? E aí a gente tem a nossa NR31. A NR31 ela é uma norma que trata da segurança e da saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, tá? Ela teve a última atualização dela aqui também em 2024, tá? É uma norma que ela tem basicamente o objetivo de estabelecer aí os preceitos a serem observados na organização e no trabalho rural, tá? De forma a tornar aí compatível o planejamento e o desenvolvimento dessas atividades do setor, tá? Então ela é uma norma que ela vai trazer uma série aí de requisitos, tá? Relacionados aí aos serviços, né, especializados de segurança na saúde e no trabalho, né? As medidas e as normas relacionadas aos agrotóxicos, aos aditivos, a parte de ergonomia, tá? Isso é muito interessante também. A parte do transporte aqui de trabalhadores, informações referentes às ferramentas manuais, a segurança no trabalho com máquinas, equipamentos e implementos, máquinas de secadores, silos, espaços confinados, enfim.
Aqui ela é uma norma também que vai trazer alguns requisitos adicionais, tá? Então recomendo que quem tiver interesse, que vocês também deem uma olhada. Trouxe aqui agora, pra gente dar uma olhadinha em algumas técnicas, né, em algumas recomendações técnicas, perdão, de segurança que vocês podem encontrar na NR12, tá? Então a NR12, lembrando novamente, é uma norma que trata da segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. A gente tem aquele anexo 11, né, que vai tratar especificamente aqui de máquinas e implementos agrícolas. Então a gente vai ter o quê? A própria proteção do eixo cardan, tá, pessoal? Isso aqui é devidamente normatizado, tá? Então o eixo cardan, ele deve estar sempre aqui com essa proteção ao redor aqui, tá? Um ponto interessante quando a gente fala da realidade versus a teoria, né, e que é muito difícil a gente ver, né, esse uso frequente da proteção do eixo cardan, principalmente porque essa proteção aqui, né, ela é de plástico, então a tendência é que ela se degrade rapidamente com o tempo, né, com a exposição ao sol, e aí o que acontece é que os operadores, eles quase nunca repõem, né, essa proteção, tá? A gente tem também essas correntinhas aqui para manter, né, aqui a proteção do eixo cardan, tá? Então isso está aqui presente na NR12. A gente tem essas correntinhas aqui ao redor também das minhas roçadoras, tá? Então isso também é devidamente regulamentado, tá? Apesar de que, de novo, acho que alguns de vocês que já têm um pouco mais de familiaridade com máquinas agrícolas devem estar se perguntando aí por que então que raramente vocês veem essas correntinhas, né? Então a gente percebe que uma queixa muito grande, né, dos operadores que trabalham com essas máquinas, é que essas correntinhas, elas caem com o tempo, né, e aí, basicamente, os trabalhadores, né, os operadores, eles não têm esse cuidado aqui de fazer a manutenção, né, e de colocar aqui essas correntinhas novamente. Então, geralmente, a gente vê essa estrutura sem essa proteção. Quando a gente fala dessas roçadoras, né, a gente tem um índice altíssimo de acidentes também com essas máquinas, principalmente aqui pelo arremesso, né, de pedras, né, de objetos aqui, e aí isso pode acabar afetando aqui pessoas que estejam ao redor, né, aqui dessa máquina. Então é muito importante, é fundamental que a gente tenha esses mecanismos de segurança. E a gente tem também a estrutura de proteção ao capotamento, tá, que são essas estruturas aqui que são obrigatórias, tá. Então antes, né, a gente isso não era de uso obrigatório das máquinas, e essa estrutura, a principal função dela é exatamente garantir que em caso de capotamento eu consiga manter a integridade aqui do operador, né, preso ao assento, tá? Então é importantíssimo, é fundamental que a gente tenha aqui a presença da estrutura de capotamento segundo a NR12. A NR31, ela já traz aqui, né, algumas normas relacionadas à segurança e à saúde no trabalho na agricultura, na pecuária, na silvicultura e na exploração florestal e aquicultura, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles aqui é os pegadores de mão, tá? Até certo tempo a gente não tinha a presença dos pegadores de mão. Isso era muito complicado. Por quê? Porque as máquinas agrícolas, né, os tratores mais especificamente, são máquinas que geralmente são altas, né? Então exige que tenha todo um cuidado aqui para o acesso, né, do operador a essa plataforma de operação. Então antes a gente não tinha esses pegadores e o operador, ele fazia uso ali de determinadas partes, né? Então, por exemplo, às vezes o próprio volante, né, enfim, do trator e tudo, e aí a gente tinha a incidência também muito alta de queda até no acesso dessa plataforma de operação. Então a NR31 já traz essa legislação a respeito do uso obrigatório, né? Então essas máquinas, quando são projetadas, elas já devem vir aqui com os pegadores de mão, tá? Para garantir aqui a segurança no acesso à plataforma de operação. A gente tem os comandos de acionamento do trator, né? Esse é um ponto muito importante, tá, pessoal? A gente sempre fala que trator é um equipamento que é uma máquina que ela é muito fácil, né? Ela é fácil de acionar, né? De ligar, vamos, né, assim tratar. E ela é uma máquina que ela termina encantando a todos, né? Eu brinco que você bota um trator ali, espera um tempo, vai ter criança próximo, vai ter animal próximo, vai ter curiosos, né?
E por ela ser uma máquina muito fácil, né, de acionar, né, eu nem gosto de falar de operar, porque a gente sabe que operar é diferente de dirigir, vamos falar assim, né, ela é uma máquina fácil de dirigir, mas não tão fácil de operar, porque ela vai ter uma série de mecanismos. Mas dirigir um trator, eu sempre brinco que, por exemplo, eu tenho meu esposo, né, meu esposo não é da minha área da psicologia, mas se eu pegar o meu esposo, como isso já aconteceu, e explicar o básico ali, né, dos mecanismos, ele vai sair andando com a máquina, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa ter algum comando, né, de segurança para o acionamento, para garantir que, por exemplo, se uma criança subir nessa plataforma de operação, ela vai ver a chave, né, se digamos que a chave já esteja ali, que também não é seguro, né, não é correto, né, as normas de segurança já recomendam que sempre que a gente vai sair ali, né, que o operador vai sair da plataforma de operação, que ele saia, né, e ele tire ali a chave da ignição, mas, né, em caso dessa chave já estar aqui presente, né, pode acontecer, por exemplo, de uma criança subir na plataforma de operação, e eu acredito que uma criança, por mais pequena que ela seja, ela entende que chave abre alguma coisa, ou que liga alguma coisa, né, então ela sabe que se ela talvez girar ali, ela pode ligar essa máquina. Então, para isso, alguns tratores, né, já tem uma série de mecanismos de segurança para acionamento do trator, como, por exemplo, o pé na embreagem. Tá, então alguns tratores, eles só vai conseguir acionar essa máquina se você colocar o pé, né, na embreagem e concomitantemente, né, simultaneamente você girar aqui a chave. Então isso é um mecanismo importantíssimo aqui de segurança no acionamento da máquina. Tá? A gente vai ter também aqui a parte de legislação em relação à iluminação da minha máquina, né? Então a obrigatoriedade de ter faróis, lanternas, buzina, retrovisor, sinal de ré, tudo isso é obrigatório, tá? Principalmente para evitar os acidentes com colisão. Então os principais acidentes com colisão acontecem exatamente pela dificuldade de ver nessa máquina que já está numa velocidade muito baixa, e aí geralmente quando os automóveis que já estão numa velocidade mais alta, eles enxergam essa máquina agrícola, já não há mais tempo, né? E aí a gente tem a colisão, tá? Então tudo isso também vai estar presente aqui na NR31. E aí a gente chega num ponto, tá? Nas precauções gerais de segurança. Aqui, tá, pessoal, eu brinco que parece algo muito simples, mas se tá aqui é porque a gente percebe que ainda precisamos avançar em relação a isso, tá? O primeiro ponto de precaução de segurança é o manual de operação do trator. E aí eu queria reforçar. O manual de operação do trator, ele é o manual do operador. Ele deve estar com o operador, tá? Então, o que a gente vê muito no campo, né, ao longo da minha vivência, da minha trajetória? A gente chega no campo, chega com o operador e fala, me vê aí o manual. Ele fala, tá aqui, vixe, não tá aqui não. Eita, eu acho que tá lá o pessoal pediu, tá lá na sede, tá lá na sede da fazenda, tá? Enfim, já começa errado aí, porque o manual de operação, o manual, ele é do operador, então ele deve estar ali sempre à disposição do operador, tá? E o manual, ele é basicamente, a gente fala que ele é a bíblia, né, ali do operador, porque é ele que vai trazer, né, todas as informações relacionadas aos procedimentos da minha máquina, tá? Inclusive os procedimentos de segurança, tá? De manutenção, de operação, de regulagem, então tudo isso vai estar no manual do operador. Uma dica que a gente sempre dá é que, óbvio, como é um livro, né, são folhas ali, a tendência é que esse manual com o tempo, né, o operador pode rasgar sem querer, pode sujar, né, enfim, a tendência é que a gente tenha aí a deterioração desse material ao longo, né, do tempo, mas para evitar que a gente perda esse material que é tão precioso, tá, o que a gente sempre recomenda? Faz uma cópia bonitinha, né, uma cópia ali em Xerox mesmo, deixa com o operador e deixa o original guardado, até porque hoje, tá, pessoal, a gente... as empresas acordaram para a ideia de que o manual ele é uma peça-chave, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nem todas as máquinas você encontra esse manual com facilidade. Geralmente, se você perdeu, você vai ter que comprar e não é barato, né? A gente vai ter manuais aí de R$200, de R$300. Então, assim, é muito importante, né? Tanto a manutenção, cuidado com esse manual e o principal, que esse manual ele chegue nas mãos do operador. Tá? Ele deve estar aí diretamente nas mãos de quem realmente precisa estar atento, né, e ter acesso às informações que estão aqui disponíveis.
O segundo ponto relacionado à precaução geral de segurança são os adesivos de segurança durante toda a estrutura, ao longo, né, de toda a estrutura aqui da minha máquina. Os adesivos de segurança ou decalques, né, que a gente chama, adesivos de decalques, são esses adesivos, tá, pessoal, que eles vão estar ali colados, né, ao longo ali de toda a estrutura. Geralmente a gente dá essa indicação, né, que vocês estejam atentos, que façam a leitura atenta, né, desses adesivos, e a localização desse adesivo, ele também é proposital, tá, pessoal? Então, geralmente, aonde ele se encontra ali, é geralmente próximo a algum dispositivo, né, alguma parte da máquina ali que necessita de precaução, que necessita de advertência, que necessita de um pouco mais de alerta, tá? Esses adesivos, eles vão estar aí em cores diferentes, tá? Então a gente vai ter adesivos vermelhos, indicando aí uma situação de perigo imediato, ou seja, se você não evitar, provavelmente você vai aí, você pode resultar aí em morte ou ferimentos graves, como é o caso da TDP, né? A gente tem os adesivos aí nessa cor laranja, que são adesivos aí que vão trazer um alerta, né? Situação de perigo potencial, ou seja, se você não evitar, tudo bem que você pode não vir a óbito, mas você pode vir a ter aí, né, resultar em ferimentos graves, tá? E os adesivos amarelinhos, que são esses adesivos de cuidado, né? Que geram aí, que nos levam, né? Que precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado quando vocês estiverem tratando com essas partes, né, com esses instrumentos, tá? Porque se você não tiver cuidado, esse dispositivo, né, pode levar aí a acidentes e ferimentos leves ou moderados, tá? Então é um alerta aí para práticas seguras, né? Geralmente esses adesivos na coloração amarela, vocês vão ver também muitas instruções, né? Então são alertas, mas são práticas seguras. Então como você deve realizar determinada atividade. Então, por exemplo, a gente tem um adesivo aqui amarelinho de precaução. Então não faça serviços de manutenção, ajustes ou acoplamento hidráulicos quando o sistema estiver sob pressão, né? Então sempre que eu estiver trabalhando com o sistema hidráulico, eu baixo o sistema hidráulico para daí, né, depois que o equipamento está no chão ali, né, que eu já estou ali com o sistema hidráulico completamente abaixado, né, a gente faz aí as manutenções, mas nunca com o equipamento levantado. Trouxe aqui alguns exemplos também de imagens, tá, dos adesivos de decalque, e aí um ponto importantíssimo, tá, pessoal? A gente sabe que a realidade do operador hoje, que ele trabalha com máquinas agrícolas, muitos têm um nível de instrução bem baixo, né? Então a gente tem, por exemplo, já me ocorreu de ministrar alguns cursos de máquinas, né, de tratores, e o operador ser analfabeto, ou não ter a leitura, né? Então, às vezes ele não consegue ler aquelas orientações que a gente viu aqui, mas ele consegue identificar, ele consegue interpretar alguns adesivos. Então, por exemplo, eu não preciso, né, que esteja aqui o operador, ele leia, né, as orientações me dizendo aqui que eu não posso estar sentado no paralama do meu trator, né? Mas se eu tenho essa figurinha aqui do rapazinho sentado em um xizinho, ele já entende que isso é o que não pode, né? Se eu tenho aqui um adesivozinho aqui de atenção com um livrinho, então deve ser alguma coisa, né, importante, uma informação importante que deve ser identificada aqui no manual, tá? Então aqui, né, a gente tem aqui como se fossem essas roldanazinhas aqui, né, em movimento, e a mãozinha, então evite, né, colocar a mão aí nesses mecanismos aqui em movimento, tá? Então a gente vai ter uma série de adesivos de decalques que vão nos dar algumas orientações também a respeito da segurança da operação com máquinas agrícolas. Bom, e aí dentro de precauções gerais de segurança, a gente entra na estrutura de proteção ao capotamento. Então, a EPC é essa estrutura basicamente, né, que vai estar aqui afixada ao meu trator, tá? Os meus tratores. Alguns tratores vocês não vão encontrar essa estrutura, ou, né, vou mais além. Alguns tratores vocês vão encontrar essa estrutura como se fosse uma capota, que a gente sempre fala, né? Mas essa capota, ela não tem função de EPC, né? Então, quando que a gente identifica que essa estrutura ela é uma estrutura de proteção ao capotamento, quando essa estrutura ela vem afixada, tá? A fixação é direto no chassi da máquina, tá? Então, quando essa estrutura ela não é fixa no chassi e sim fixa no paralama, ela não é uma estrutura de proteção ao capotamento. Ou seja, ela não tem função de proteger o operador ali em caso, né, de capotamento da minha máquina.
Então, basicamente, essa estrutura, tá, pessoal, vai ser uma estrutura aqui, feita aqui, né, para garantir, né, que nesse caso do capotamento a gente consiga manter a integridade do operador. E aí um ponto interessantíssimo que a gente precisa falar, tá, pessoal? Como ela é uma estrutura pensada para esta finalidade, né, ela foi projetada para essa finalidade, é terminantemente proibido que seja realizado qualquer tipo de alteração dessa estrutura. Então, o que é que a gente vê muito em campo? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Aquele operador que ele gosta de ouvir uma musiquinha, né? E aí ele faz a solda de uma caixinha de som nessa estrutura. Ou então a gente vê muito também no campo aquela solda daqueles ganchinhos, como se fosse ganchinho enfim, de pendurar alguma coisa, exatamente para colocar ali um paninho, alguma coisa ali, né? Uma toalha. Gente, acreditem, nessa jornada, né, de mais de 10 anos eu já vi muita coisa, então, mas o principal não pode, é terminantemente proibido que seja feito qualquer tipo de intervenção, né, nessa estrutura, porque isso gera o que a gente chama de ponto de fragilidade, né, então em caso de capotamento a gente pode, né, ter exatamente aquele ponto onde você fez, onde o operador fez, aquela solda, né, isso pode gerar um ponto de fragilidade e aí comprometer a estrutura de proteção ao capotamento. E aí as EPCs, tá, pessoal, elas podem ser de 3 tipos. A gente tem a EPC do tipo arco, que basicamente é uma estrutura onde ela vai ter 2 pontos, né, vai ser afixada no trator em 2 pontos, né. Então a gente vai ter aqui, né, essa estrutura como se fosse um arco, tá. Então quando esse trator capota, o que que acontece? Essa estrutura aqui superior, né, a capota, ela cai, né, e aí ela cria aqui como se fosse um ambiente aqui, uma estrutura de proteção em triângulo, né. E aí a gente vai ter o operador aqui no centro, tá? Garantindo aqui a segurança dele. A gente tem a EPC do tipo quadro, que basicamente é uma estrutura que vai ter 4 pontos de apoio. E a gente vai ter a EPC do tipo cabine, que seria o ambiente, a condição mais confortável e mais segura, né? Porque aí tem um ponto interessante. Quando a gente fala de EPC do tipo quadro, a única segurança que a gente vai ter aqui é que o meu operador ele não vai ser esmagado em caso de capotamento, porque eu vou criar uma região aqui, uma zona de segurança. Mas tem um ponto importante, tá, pessoal? A gente pode ter aqui esse operador, esse trabalhador, sendo atingido por tocos, pedras, né, galhos, enfim, e aí, né, gerar também outros problemas, como a gente tem, por exemplo, às vezes o operador ele não vai a óbito, né, ele não é esmagado, mas ele tem, por exemplo, a perfuração de um olho, de um membro, né, enfim, e aí isso é uma outra questão que a gente não tem como assegurar quando a gente tem EPCs do tipo arco ou do tipo quadro. Agora, no tipo cabine, né, que a gente vai ter uma estrutura toda fechadinha, toda segura, a gente consegue garantir essa segurança maior. Também, pessoal, um ponto interessante, que foi um dado que eu estava vendo recentemente, que são os índices de ataque por abelhas, tá? Então, quando a gente tem essas estruturas abertas, né, arco e quadro, a gente tem uma tendência também a ter uma insegurança maior nesses ambientes onde a gente possa ter ali, né, abelhas e tudo, e aí quando ocorre esse ataque, a gente não tem essa segurança, não tem essa garantia de segurança do operador. E aí agora um ponto importantíssimo, tá, pessoal? A eficiência da EPC, ela só é garantida se eu fizer o uso do cinto de segurança em comunhão, em parceria com a EPC. O que isso significa, né? Se eu tenho a estrutura de proteção ao capotamento, mas eu não tenho o uso do cinto de segurança, o que vai acontecer quando o trator capota? Basicamente, esse operador, esse trabalhador vai ser arremessado e aí a máquina, né, pode também, novamente, cair por cima e esmagar esse operador. O cinto de segurança, basicamente, a principal função do cinto é afixar, né, fixar, na verdade, né, o operador ali no assento. Tá? Então é para isso que serve o cinto. Eu até brinco, faço muito essa analogia com os meus alunos de por que motocicleta não tem cinto de segurança. Exatamente, motocicleta não tem cinto de segurança porque eu não tenho nenhuma estrutura de proteção ali a mais ali, né, pro meu motorista. Então, o cinto, ele tem que existir quando eu tenho uma outra estrutura, né, externa ali de proteção, ou seja, eu vou manter o meu operador, o meu trabalhador ali fixo no meu assento e vou ter uma estrutura externa que vai proteger ele em caso de capotamento da máquina, tá? Então, nesses casos, tá, pessoal, a eficiência da EPC, ela só é garantida se o cinto de segurança for utilizado também. Uma recomendação que a gente sempre dá
e isso vocês não vão ver em nenhum outro livro, a não ser, né, nos nossos materiais aqui do nosso laboratório do Lima, é a recomendação de como proceder quando a gente não tem a EPC e o trator tem o cinto, que isso é muito comum, né? A gente tem tratores ali que tem que não tem, na verdade, né, a estrutura de proteção ao comportamento, só tem ali basicamente às vezes a capota ou nem isso, como a gente viu, tá aqui nessa foto anterior, né, onde a gente não tem aqui a EPC, mas geralmente a gente tem o cinto, e aí a recomendação que a gente dá é nunca use o cinto de segurança em tratores onde eu não tenho a estrutura de proteção ao capotamento. Não faz sentido você estar fixado num assento se você não tem nenhuma estrutura externa para te proteger. O que vai acontecer nesses casos é que basicamente você vai estar fixo no assento e aí o trator vai capotar e você vai ser esmagado da mesma forma, sem ter nem a chance de conseguir pular, né, sei lá, pro lado inverso ali de onde a máquina está capotando. Nesses casos, a recomendação é exatamente essa, tá, pessoal? Se o trator tombou e não tinha, né, a EPC, a recomendação é que, para que a gente tenha alguma chance, né, de sobrevivência do operador, que esse operador consiga ali se jogar, né, ali, se arremessar para o lado inverso, né, de onde a máquina está capotando. Mas nunca se usar o cinto de segurança nessas máquinas onde a gente não tem a EPC. A gente tem a precaução geral aqui em relação ao acesso da plataforma. A gente falou que quase 14% desses acidentes estão ali relacionados à queda, né? E essa queda ela acontece exatamente na subida e na descida do trator. A recomendação principal que a gente sempre dá é o acesso ali, né? Geralmente a gente vai ter ali esse acesso ali da máquina, né? Com a presença dessas escadinhas, né? Então isso hoje também já é devidamente regulamentado. Tá, então o operador deve fazer uso aqui, né, dos pegadores de mão, tá? Geralmente a gente vai ter aqui esse meu lado aqui esquerdo, né, da minha máquina, com essa parte mais aberta, né? Então a gente não vai ter aqui a presença de alavancas, né? É um espaço aqui exatamente planejado, projetado para que o operador consiga acessar essa plataforma, tá? Então acessar aqui, fazendo uso das escadinhas, né? Limpar os pés, né? Em caso de ter o acúmulo aqui de lama, né, enfim, e aí acessar usando sempre os pegadores de mão, e aí vem o ponto-chave, que é acessar, ou seja, subir no trator sempre de frente, né, fazendo uso das escadinhas, e aí a gente entra no ponto principal. E a descida, professora Mayara, como é que funciona? E a principal recomendação é que a gente desça de costas, então a gente sobe de frente e desce de costas. O que é que a gente vê acontecendo na maioria das vezes, né? A tendência é que o operador, quando ele está na plataforma de operação e ele vai descer do trator, né? Ele simplesmente se vira e desce de frente, né? Dessa forma que a gente está vendo aqui. Isso é até intuitivo, porque quando a gente vê uma escada, né? A gente não desce uma escada de costas, né? Geralmente a gente vai descer uma escada dessa forma aqui, diferente, né? Mas no caso dos tratores, né? A principal recomendação é a gente desce de costas, fazendo uso aqui, né, dos seguradores de mão, né, dos pegadores de mão, e fazendo uso aqui das escadas, tá? Algo que a gente vê que é muito curioso, tá, pessoal, os operadores pulando dessa plataforma de operação, principalmente quando os tratores não são tão altos, né? Quando o trator ele é um pouco mais alto, a gente vê que ele se obriga a usar ali né, as escadinhas, enfim, os pegadores, porque é um pouco mais alto, mas quando o trator é um pouco mais baixo, né, a gente vê essa tendência dele de querer pular, principalmente na descida, tá, da máquina, e aí é nessas situações a gente vê aí, onde a gente vê muito essa queda, né, esses índices aí de queda, e a gente tem, né, quando a gente fala de queda, a gente pode ter tanto o óbito do operador, quanto sequelas severas, né, então a gente tem altos índices aí de politraumatismo, né, traumatismo craniano, enfim, então é importante que tenha muita atenção a essas precauções gerais na subida e na descida. Outra precaução que a gente precisa ter é a plataforma de operação. Então a principal recomendação é que a gente mantenha a plataforma de operação limpa, tá? E as escadas também. Por que isso é muito importante, tá, pessoal? Existe uma tendência, né, óbvia, de quando a gente tem aqui capotamento, né, colisão, enfim, que quando essa máquina, por exemplo, ela estiver capotando, que tudo que estiver ali, né, de objetos, vá ser arremessado contra o meu operador, né? Então, para isso é importantíssimo que tenha-se esse cuidado de manter essa plataforma sempre limpa, tá? A gente brinca que
Eu vou ser sincera, assim, que a plataforma, ela denuncia muito ali os hábitos do próprio operador, porque eu brinco que a tua plataforma de operação, ela é o teu ambiente de trabalho. Né? Se ela é muito suja, se ela é muito desorganizada, talvez isso reflita um pouco também dos teus hábitos, né? É importante que você mantenha esse ambiente ali, que, por exemplo, para o médico, o ambiente de trabalho dele é o consultório, para o professor, o ambiente de trabalho dele é a sala de aula, né? E para o operador, o ambiente de trabalho dele é a plataforma de operação ali, né? É o ambiente de operação, então é importante que esse ambiente esteja aqui sempre limpo, tá? Para garantir, inclusive, a segurança, né, desse operador. Outro ponto importante é o transporte de pessoas no trator além do operador. Esse aqui é, de longe, um dos grandes vilões também, né? Existe uma tendência muito grande da carona, né, com o trator, principalmente em regiões onde a gente tem propriedades, né, onde a gente tem um fluxo contínuo de máquinas. Então, às vezes, tem o trabalhador, né, que ele tá ali no campo fazendo, sei lá, a gente tem um agrônomo que tá fazendo ali o levantamento das pragas. Digo isso porque foi um exemplo que eu já vivi, tá, pessoal? E aí tá fazendo ali o levantamento fitotécnico, né, ali das doenças e tudo. E aí deu a hora dele, terminou e tudo. Mas, às vezes, ele tá sem transporte, né? Porque, às vezes, um outro colega já veio de carro mesmo, né? De automóvel ou de moto, enfim, deixa ele lá fazendo as atividades dele. Quando terminar, ele chama o rádio, né? E aí volta pra sede. Aí passa o colega operador de trator, vindo de uma outra, enfim, de um outro talhão. E aí, geralmente, o que acontece? Esse operador, né, tá passando ali, dá a mão pro colega e o colega pede uma carona, né, nesse trator. E aí a gente vê muito isso, né? Inclusive, a capa do nosso livro de segurança com máquinas agrícolas são, né, mais de um trabalhador, né, em cima da máquina. E isso pra gente que trabalha com máquinas, assim, é algo tão meio que intuitivo, mas a gente precisa estar reforçando, né? O trator, ele só tem um cinto de segurança e ele só tem um assento, tá? Isso significa que toda a máquina, ela foi projetada para a segurança de apenas um trabalhador, de apenas um operador. Exceto, né, em casos onde a gente tem aquela cadeirinha, né, de apoio ali, que geralmente é uma cadeirinha de orientação, né? Então é aquela cadeira que o técnico usa no pós-venda, por exemplo, para dar uma orientação ali pro operador e tudo. Mas, no geral, né, a operação com essa máquina agrícola deve ser feita exclusivamente por apenas uma pessoa, né? Então, nunca transportar mais de uma pessoa no trator. Outras orientações de segurança, né? Não operar o trator com excesso de peso, né? Isso é muito importante para garantir até o equilíbrio da máquina, tá? Jamais permanecer aí com o motor do trator em funcionamento em locais fechados, tá? Então, isso também é algo importante. E garantir a posição correta de operação durante o trator. Esse é um ponto interessante também, tá, pessoal? Porque não é só a questão de ergonomia, não é só a questão de garantir o conforto do meu operador, mas a segurança também. Então, por exemplo, é muito comum operadores que são um pouco mais, que são mais baixos, né? Principalmente quando esse trator ele é compartilhado, né? Então, quando o trator ele é compartilhado, a gente tem às vezes um operador que é um pouco mais alto, o outro operador que é um pouco mais baixo. E aí, quando esse operador que é um pouco mais baixo, ele vem, né? Ele vai aqui utilizar o trator, ele tem que fazer toda a regulagem, né, da máquina. Porque às vezes ele tem dificuldade até de acessar aqui, né? De conseguir acionar os pedais, né? Então, isso também é uma questão de segurança. Buzinar antes de iniciar a operação é outra recomendação de segurança, tá, pessoal? Então, a buzina, a gente sempre fala que ela é um alerta sonoro, né? Trator é, de novo, é algo muito encantador. Então, todo mundo, tá hora, você deixa um trator ali, tem criança perto, tem cachorro perto, tem alguém dormindo embaixo, que é muito comum do pessoal, às vezes, principalmente em tratores mais altos, né? Do colega pegar e tirar uma soneca ali depois do almoço. Então, é importante buzinar também, né? Para alertar as pessoas que estão ao redor que a máquina está saindo em operação. Evitar reparos na EPC, não vou me delongar, porque a gente acabou de falar sobre isso, tá? Então, qualquer reparo na minha EPC pode gerar ali um ponto de fragilidade e, em caso de capotamento, comprometer, né, aqui a eficiência dessa estrutura de proteção ao capotamento. E serviços de reboque, usar somente a barra de tração, tá? Então, quando a gente vai fazer essas atividades de reboque, a gente jamais utiliza aqui o terceiro ponto do trator, que é algo muito comum que a gente vê no campo, tá? Isso afeta diretamente ali o equilíbrio dinâmico da minha máquina, né? E pode aí ocasionar aí esse tombamento, né, da minha máquina.
Outro ponto importante, né, é o descanso do pé sobre o pedal da embreagem, né? Então, esse é um alerta que a gente dá principalmente pelo hábito que alguns operadores têm, que já vem do carro, né? Então tem gente que tem aquele hábito no carro de descansar um pouquinho o pé ali no pedal da embreagem, né? Então no caso de tratores agrícolas a gente sempre pede que se evite isso também pelo desgaste natural, né, do mecanismo. Então é importante que só faça o uso da embreagem em caso, né, ou de mudança de marcha ou, né, no caso do acionamento da máquina, e sempre retirar a chave da ignição antes de descer o trator. Essa é uma regra de ouro, tá, pessoal? A gente sempre evita deixar a chave ali na ignição, até porque, de novo, quando a gente fala de ambientes agrícolas, tá, a gente tem uma incidência muito grande, né, de jovens, crianças, né, que estão ali em contato com essa máquina frequentemente. Então pode acontecer também de você deixar essa chave na ignição e uma outra pessoa que não tem o conhecimento adequado, né, acione essa máquina, tá? Então é importante sempre fazer a retirada da chave da ignição. Bom, pessoal, agora aqui outra norma, né, de segurança durante a condução com máquinas agrícolas é a norma relacionada aos pedais de freios, tá? Tratores agrícolas, no geral, vão possuir 2 freios, né? Então a gente tem um freio que trava somente o lado direito e um freio para o lado esquerdo dos rodados, né? Isso serve principalmente para a gente conseguir reduzir o raio de giro, né? E facilitar ali as manobras de cabeceira, as manobras ali dentro das operações de preparo do solo, enfim, das atividades no geral. Porém, a gente tem uma norma, uma regra básica, né, de segurança, que é a seguinte: durante a condução em vias públicas, a gente sempre trabalha com os freios travados, e nas manobras em geral, nas manobras ali dentro do talhão, dentro das atividades de preparo de solo e atividades em geral, da porteira para dentro, né, a gente pode usar aí os pedais de freios destravados. Por que isso, né? Quando a gente mantém os freios travados, né, em caso de o operador, o trabalhador precisar parar aquela máquina, né, de uma forma abrupta, né, por exemplo, para evitar, sei lá, uma colisão, o ideal é que os freios estejam destravados, até porque quando, né, o operador vai aqui, né, vai pisar em um desses pedais, né, quando eles estão travados, perdão, os quatro rodados, né, vão parar ao mesmo tempo, né, então a gente consegue ali, né, frear ali a máquina como um todo. Quando a gente tem esses freios destravados, que é o que acontece muito quando a gente tem acesso ali ao boletim, né, de acidentes que acontecem em vias públicas, né, às vezes até pelo controle da máquina pelo operador. Geralmente esses freios estão destravados e aí naquele momento ali, né, no desespero, onde o operador precisa parar a máquina, né, ele vai tentar acionar um dos pedais, pisa apenas em um deles aqui e a máquina, né, começa a girar e perde o controle. Então, assim, para vias públicas, a condução em vias públicas, a gente sempre usa os pedais de freios travados, tá? Isso é muito importante também, tá, pessoal? Reforçar que essa verificação, ela tem que ser diária, tá? A gente tem muito corriqueiro, ao menos aqui na região Nordeste, esse fluxo de máquinas compartilhadas, né? Então, às vezes, um mesmo trator é compartilhado ali por várias propriedades, então ele está sempre fazendo esse fluxo, né, esse deslocamento, e aí a gente precisa que esses operadores, já que provavelmente, né, vão ser operadores diferentes que estão ali trabalhando com essa máquina, que se verifique se esses pedais de freios estão travados antes de seguir ali, né, o deslocamento da máquina. E para as atividades, né, as manobras no geral, ali dentro da propriedade, principalmente nas atividades de preparo do solo, pode-se usar tranquilamente ali os pedais de freios destravados. Um outro ponto importante quando a gente fala dos pedais de freios, tá, pessoal, é a questão da habilidade do operador em lidar com esse mecanismo, né? A gente percebe que nem todo operador ele tem uma habilidade, ele tem um domínio, né, desse controle dos pedais de freios ali destravados. Então isso também é importante, né, que só seja utilizado desde que o operador, o trabalhador tenha esse domínio, tá, dessa ferramenta. Outras dicas gerais de segurança, algumas eu já falei, então acho que não vou me delongar aqui, seria evitar, né, então de forma alguma evitar essa troca de marchas em aclives ou declives, tá? Então isso também é um dos grandes motivos dos acidentes com máquinas agrícolas, com a perda, né, do controle ali da máquina. Então jamais fazer essa troca de marchas nessas condições, manter uma distância segura ali próximos a barrancos ou valas, tá? Então geralmente existe ali
uma recomendação que a gente dá ali de no mínimo 2 metros, né, ali de distância de valas ou barrancos. Uma outra dica que eu queria trazer aqui em relação à segurança durante a condução dessas máquinas é conhecer muito bem a área que você está trabalhando, né? Então, eu já tive relatos, né, por exemplo, de operadores que não sabiam que tinha ali, por exemplo, um buraco na área, e aí durante um preparo de solo, né, com um equipamento ali, um implemento acoplado, terminou entrando, né, no buraco com tudo ali, com grade, com implemento, enfim. E aí isso, né, traz uma grande lição pra gente, que conheça a área que você vai trabalhar previamente, né? Então faça um levantamento prévio, né? Pergunte para as pessoas da região como é aquela área, se tem algum barranco, se tem alguma vala, se tem, enfim, isso é muito importante e evita acidentes como esse. E só reforçar de novo a NR31, isso é sempre importante que a gente ressalte, né, como essa prática ainda de utilizar o trator para outras finalidades que não a tração de equipamentos agrícolas, né, então é muito cultural em alguns locais, por exemplo, na Índia, é muito comum você ver cenas como essas, né, e aí, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, a NR31 traz todas aquelas recomendações em relação ao transporte, né, e à condução desses maquinários. De novo, o trator, por si só, ele foi pensado para a condução de apenas um operador, tá? Então existe toda uma recomendação aqui também, uma legislação, né? Quando a gente fala do trator para tracionar equipamentos aqui, né, máquinas aqui de transporte de pessoas, tá? Então é muito importante que esteja-se atento a isso também. Bom, pessoal, e aí quando a gente está trabalhando com esses tratores, com essas máquinas em vias públicas, a gente tem algumas normas, algumas regras que estão inclusive na legislação, né, no Código de Trânsito Brasileiro, tá? A primeira delas é em relação à habilitação, tá, desse operador, desse trabalhador, né, que está ali conduzindo essa máquina. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 144, né, a partir de 2015, a gente já tem, né, essa habilitação para tratores agrícolas, né, a partir da categoria B, né, então condutores habilitados aí nas categorias B, C, D ou E, né, podem operar esses tratores ali em vias públicas, tá? Essa mudança, ela veio também de uma dificuldade, né, de encontrar mão de obra qualificada com a habilitação CDOE, né, que é o que era exigido até 2015, né? Então, eu sempre brinco que quantos operadores de máquinas agrícolas você conhece, tá, que tem categoria CDOE, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil, que é um pouco mais caro, tá? Então, era muito complicado encontrar essa mão de obra habilitada nessas categorias, e aí a partir de 2015, né, desde que o operador esteja devidamente habilitado, né, numa dessas categorias, no mínimo habilitação B. E aí um outro ponto também que vocês vão encontrar na legislação, que é a exigência de algum curso, tá, na área, tá? Então hoje a gente tem, por exemplo, os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, do Senar, os cursos de trabalhador na operação com máquinas agrícolas, que te dá essa habilitação, né, não que te dá essa habilitação, mas que te torna apto, na verdade, juntamente com a tua habilitação no mínimo B, né, a operar como trabalhador na operação com tratores agrícolas, né? Então é muito importante que, além da habilitação na categoria no mínimo B, a gente tenha também esse curso, porque, de novo, tá, pessoal, a gente entende que as funcionalidades de um trator é completamente diferente das funcionalidades de um automóvel. Eu sempre brinco que a gente tira pelo principal objetivo. Quando você pensa no objetivo de um trator, que é tracionar algo, é completamente diferente do objetivo de um carro, que é deslocamento rápido do ponto A ao ponto B. Tá, então, assim, a habilitação por si só, se eu pegar uma pessoa que tem habilitação na categoria B, né, e pedir para ela operar um trator, não só dirigir, mas operar um trator, ela vai ter muita dificuldade, porque tem muitos recursos, né, e tem muitas questões que são relacionadas, são intrínsecas ali à máquina agrícola, né, ao trator agrícola. Então, além dessa habilitação nas categorias no mínimo B, né, B, C, D ou E, é importante também, né, é essencial, isso também está na legislação, que o operador tenha esse curso também na área, tá? Quando a gente fala do tráfego dessas máquinas em vias públicas, também existe uma outra legislação, que agora é o Renagro, né, então a partir de 2022, né, os tratores que trafegam nessas vias públicas, eles devem estar registrados atualmente aí por meio desse sistema que é o Renagro, que é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, tá? Ou que possua algum
algum outro cadastro legal que também seja aceito, tá? Então, isso desde 2022 também é exigido, tá? Para que te dê aí a habilitação para que essas máquinas possam ser conduzidas em vias públicas. Para circular em vias públicas, diria que uma das recomendações mais importantes são os sinalizadores, né? Então, assim, para circular em via pública, a máquina deve estar devidamente sinalizada. Então, lanternas traseiras, dianteiras, faróis dianteiros acesos, né? Os indicadores luminosos, né, de mudança de direção. Tudo isso, tá, pessoal, é importantíssimo, é fundamental para que a máquina seja vista. Como eu já falei em alguns momentos anteriormente aqui na nossa palestra, a gente sempre tem essa dificuldade, principalmente no período noturno, tá? Então a gente tem um índice muito alto de acidentes com colisão com tratores agrícolas no período noturno, sobretudo pela dificuldade de visualização da máquina, né? Então é corriqueiro, infelizmente, a gente vê o tráfego dessas máquinas ali sem estarem devidamente sinalizadas, né? Então, assim, é importantíssimo que antes mesmo, né, da máquina ir estar, né, em deslocamento e estar sendo conduzida em via pública, que o operador ele faça todo esse checklist, tá? Então é importante verificar se os sinalizadores de cor vermelho estão ok, se as lanternas de freio estão ok, se os indicadores luminosos de mudança de direção estão funcionando, tá? Uma dica que a gente dá e que a gente utiliza aqui no nosso laboratório, que vem dando muito certo, tá? E é algo prático, simples, barato, é o uso, né, daquelas faixas luminosas que a gente usa até em caminhões, né? Então, assim, é barato, é acessível e dá para você colar na parte traseira também do trator, né? E facilita ali a visualização da máquina. Quando a gente também está tratando dessa condução dentro de vias públicas, a gente precisa estar atento também aos limites, né, de tamanho dessas máquinas, né? Tá? Então, pelas regras vigentes, tá, os limites para tratores, colhedoras, máquinas agrícolas, né, no geral, em circulação em vias públicas, elas precisam atender aqui algumas dimensões, né? Tá? Então, quando eu tenho larguras até 3,20 metros, tá, eu posso circular tranquilamente, né, desde que eu cumpra aí as exigências da resolução. Quando eu tenho larguras acima, tá, de 3,20 metros até 4,50 metros, eu necessito da autorização especial de trânsito, tá? Quando eu tenho uma largura acima de 4,50 metros, esse equipamento só pode ser transportado de forma embarcada em prancha ou veículo similar. Em relação à altura, a gente deve respeitar os limites de via, né, e das obras de arte, tá? Pontes, viadutos, passarelas, tá? E o comprimento, que também deve obedecer aos limites gerais do COTRAN para veículos e combinações. Quando excedentes, aí a gente também vai precisar da autorização especial de trânsito. Então, a principal recomendação da gente é, antes, né, de trafegar com essa máquina em via pública, que essas informações já sejam coletadas anteriormente, tá? Para que esse tráfego, né, seja feito de forma segura e de forma legal. Agora, algumas recomendações aqui de segurança durante a manutenção do trator. Aqui é um momento também onde a gente verifica a ocorrência de muitos acidentes, né? Então a gente sempre recomenda que desligue, né, os mecanismos antes de realizar a manutenção, tá? É muito comum, às vezes, os operadores quererem realizar alguma operação de manutenção com o motor ligado, com o sistema hidráulico, né, ali levantado. Então tudo isso precisa ser precisa-se ter cautela, tá? Cuidado sempre com polias e correias, isso é muito comum, principalmente aqui nas manutenções, né? Quando os operadores estão fazendo aquelas manutenções no motor de arranque, né? Então, assim, ter muito cuidado com polias e correias em movimento, tá? Utilizar sempre cavaletes para sustentar o peso do trator erguido. Isso aqui também é uma dica, e uma dica que a gente precisa se atentar, não só a atender essa exigência, mas verificar também a qualidade desses cavaletes, tá, pessoal? A gente tem alguns casos também de acidentes, né, onde o cavalete já não era tão funcional, e aí ele só perder, né, perder pressão e ali decair a máquina em cima do operador e gerar ali, né, um acidente grave, levando até a óbito. Então, assim, é muito importante que durante essas manutenções esses cuidados sejam levados em consideração.
Além disso, né, durante os reparos nas mangueiras ou conexões do sistema hidráulico, é importante reforçar a atenção, tá? Lembrando que ali nas mangueiras do sistema hidráulico a gente tem um fluxo em alta vazão, né, de óleo, né, em alta vazão e em alta temperatura, então é muito importante ter esses cuidados, né? Muito cuidado ao abrir a tampa do radiador, a gente sempre reforça isso também com os operadores, e o uso também de peças originais, né? Então quando a gente tem ali o famoso, a gente chama aqui na nossa região, o provisório permanente, né? Que é aquela peça que não é dali, mas que você tenta adaptar. Então, ter muito cuidado com isso e sempre, isso é regra de ouro, desligar o motor antes de iniciar o abastecimento do tanque. Isso é fundamental também. Durante o manuseio com a bateria, a gente também tem algumas recomendações, tá? Então, evitar ali provocar qualquer tipo de faísca próximos à bateria. Um hábito corriqueiro que a gente tem entre os operadores é o consumo, né, de tabaco, de fumo, né? Então a gente sempre reforça isso, né, que se tenha cuidado também com essas faíscas ali próximo, né, de baterias, evitar sempre também o contato da solução contida no interior da bateria, isso é muito importante, e, né, sempre que for fazer alguma atividade de retirada ali da bateria, primeiramente desconectar o cabo negativo e em seguida o cabo positivo para evitar aí esse fluxo de corrente, tá? E por fim, antes de realizar qualquer manutenção do sistema elétrico, primeiro você desliga a bateria para só então começar essa manutenção. Algumas outras recomendações em relação ao armazenamento de peças e acessórios, tá, pessoal? Então, essa é uma dica que parece algo bobo, mas que pode ajudar muito e pode tornar as atividades, né, mais seguras, as atividades mais organizadas até, né, para os operadores, que é esse armazenamento das peças, tá? A gente fala muito que parece que essas peças de maquinário, de manutenção, parece que tem perna, porque elas somem com uma facilidade muito grande. Então é sempre importante, né, manter essas peças em local seguro, organizado, ter peças, né, ali sobressalientes para caso seja necessário uma troca, né, de alguma dessas peças, você já ter isso ali armazenado. Por exemplo, a gente perde muito os quebra-dedos, né? Então, o quebra-dedo é sempre um dispositivo ali, né, que a gente perde com muita frequência. Então, é muito importante que você já tenha também essas peças, né, e esses acessórios guardados aqui em local seguro. Quando a gente fala de pneus, e aqui a gente também tem algumas normas de segurança, tá? Pneus é algo que a gente sempre fala que é algo muito negligenciado, né? Na verdade, as atividades como manutenção de pneus são muito negligenciadas. A gente começa pelo fato, né, de que quase nunca vocês vão ver aí manutenções, né, relacionadas a pneus agrícolas com o uso das gaiolas, né? Então, geralmente, né, os operadores, eles fazem essas manutenções aqui sem o uso da gaiola. Outro ponto importante, né, que é as manutenções aqui, o operador fica aqui ao lado, né, do pneu, e isso é dica básica de segurança. Então nunca fiquem aqui ao lado do pneu. A gente sempre recomenda, né, que a gente fique aqui sempre direcionado aqui para o lado da banda de rodagem, né, porque no caso desse pneu vir ali a explodir, né, e aí a tendência é que se esse pneu explodir, a primeira região aqui que vai sofrer com essa explosão é a região aqui dos flancos, né, que é essa lateral aqui do pneu. Então sempre que vocês forem fazer alguma manutenção com a máquina, né, ficar aqui ao lado da banda de rodagem, tá? Ter muito cuidado na hora da separação do pneu com o aro, do pneu do aro, né? Não encher os pneus ali acima da pressão recomendada. Esse é um ponto muito interessante, porque pressão de inflação é, de novo, algo muito subjugado, né? Os operadores entendem como algo que não faz tanta diferença, quando na verdade a gente tem, né, a pressão de inflação influenciando diretamente tanto na eficiência da tração do conjunto, no consumo, né, de combustível, no desgaste do pneu, tá? Então, assim, é importantíssimo que a gente adote, né, a pressão recomendada para aquelas condições e para aquele dimensionamento daquela máquina, tá? Mas falando de segurança, é importantíssimo que se use a pressão recomendada para evitar, inclusive, ali, né, a explosão, né, o caso da explosão desse pneu, tá? Então, ao encher os pneus aqui, permanecer sempre ao lado e não na frente, né, ou sobre o pneu, né, como eu acabei de falar para vocês.
Se possível, usar a gaiola, que a gente sabe que isso não é tão frequente, né, esse uso das gaiolas, mas se possível, essa é a principal recomendação. E aí, reapertar sempre, né, as porcas dos rodados. Sobre as porcas, eu queria dar um exemplo pessoal, né, uma vivência minha, compartilhar aqui com vocês, tá? Eu fiz uma viagem com meu esposo, né, há um tempo para os Lençóis Maranhenses, né, e não sei se alguns de vocês conhecem aqueles passeios que a gente faz de quadriciclo, né? E aí os passeios são muito legais, bem radicais, assim, pra quem gosta. E a gente foi fazer esse passeio e tudo. E subindo uma duna, né? Muito alta, inclusive, a gente teve um dos pneus, né? Um dos pneus ali do quadriciclo sacado pra fora. Na época, como a gente sai em comboio, né? Então é um quadriciclo à frente do outro. Por Deus, assim, não aconteceu pior, né? Na época, meu esposo estava na frente, a gente ia revezando, né? Uma hora eu operava, dirigia, né? O quadriciclo, outra hora era ele, e aí nesse momento ele estava à frente, né? Do quadriciclo, então ele conseguiu segurar o peso do quadriciclo e eu fiquei ali, né, agarrada nele esperando vir o socorro. Mas por que eu sempre dou esse exemplo? Porque na época, né, quando veio ali a equipe, o diagnóstico foi exatamente esse, né, não foi reapertado as porcas dos rodados, né, isso pode causar graves acidentes, então é importantíssimo que essas manutenções diárias, elas sejam feitas para garantir ali a segurança durante a condução e a operação dessas máquinas, tá, pessoal? Então, durante a manutenção, também desligar, né, todas as fontes de potência, então TDP, né, o sistema hidráulico, então desligue todas as fontes. Caso tenha algum equipamento acoplado ao sistema hidráulico do trator, sempre baixe-os, né? Isso é uma recomendação que a gente dá muito para as manutenções com grade, né, com escarificador, subsolador, esses equipamentos montados, né? Existe uma tendência, às vezes, ali do operador querer realizar alguma operação, alguma regulagem no próprio implemento ali com o equipamento levantado, então isso jamais, né, em hipótese alguma, deve ser realizado. Sempre remover a chave, né, da ignição, não confiar somente nos macacos hidráulicos, né, e também verificar a qualidade desses macacos hidráulicos e sempre, de acordo com as recomendações, inclusive do próprio manual de operação, usar ali, né, utilizar as peças originais. Bom, quando a gente fala da TDP, tá, gente, a tomada de potência, como eu falei para vocês anteriormente, né, a TDP, ela é um dos grandes vilões, né, quando a gente fala de acidentes com máquinas agrícolas, tá? Mas é um acidente, tá, pessoal, que a gente sempre fala que é um dos poucos que a gente consegue eliminar, né? Então a gente não tá falando nem de mitigar, nem de reduzir a incidência, não, é de literalmente eliminar esse acidente se a gente tiver alguns cuidados básicos, né? Então entre eles a gente tem o uso da capa de proteção do eixo cardan, tá? Então aquela capa de proteção que também vocês encontram ali na norma regulamentadora na NR12, na NR31, então sempre manter aqui a proteção do eixo cardan, né? Então essa proteção ela é fundamental, porque caso, né, você tem alguma proximidade, se aproxime aqui desse equipamento, como eu tenho essa proteção, né, o eixo internamente vai continuar girando, né, mas eu tenho aí essa proteção externa, tá, que vai garantir um pouco mais de segurança para o operador, para o trabalhador, tá. Outro ponto é o uso da tampa de proteção, tá, então essa tampinha de proteção é fundamental que ela esteja sempre ali disponível e que sempre, tá, que você não for fazer o uso da TDP, que ela se mantenha aqui, né, você mantenha aqui fechadinho, tá, essa entrada da TDP. Esse é um gargalo que a gente também tem muito, né, que a gente vê muito, verifica no campo, que é a ausência dessa tampa. Geralmente o que a gente percebe, né, que essa tampa ela se perde com muita facilidade e os operadores terminam não repondo, né, se torna aquelas peças que basicamente ninguém se preocupa, né? Mas é fundamental que se faça uso dela também aqui na entrada da TDP, tá? E a principal dica de todas, que assim, parece algo muito simples, mas que ainda salva muitas vidas, tá, pessoal? Que é desligar a tomada de potência sempre que não estiver usando não estiver utilizando ela, né? Então, com isso a gente consegue eliminar, né, esses acidentes. Só existe um equipamento, na verdade, né, uma máquina que a gente vai precisar, talvez, né, ter alguma proximidade aqui com a tomada de potência e com ela em movimento, que são aqueles pulverizadores pulverizadores montados, né, ali no trator, onde basicamente a pressão, né, ali do cilindro batedor, do misturador, é dado aqui, né, pela TDP, né,
Então a pressão, né, de pulverização ela vai ser dada também pela TDP. Então nesses equipamentos, como a gente precisa ver ali a pressão no manômetro, né, é o único equipamento que você precisa chegar um pouco mais próximo ali para verificar essa medição, né? Hoje já existem inclusive outros equipamentos, né, outros equipamentos de aplicação de defensivos, né, de pulverizadores ali montados que vão acompanhar esse manômetro disposto em outras regiões ali da máquina, para não precisar expor o operador, né, a esse risco. Mas no geral, tá, pessoal, usando essas recomendações aqui, provavelmente vocês vão conseguir sim, né, é possível desenvolver as atividades com a tomada de potência de forma segura. Algumas precauções na utilização da barra de tração, tá? Então, quando a gente fala da barra de tração, também existem alguns cuidados, tá? A principal dela é manter sempre a barra de tração travada e na posição central, tá? É muito comum, né, os operadores durante as atividades aí de preparo do solo com equipamentos de arrasto, né, esquecer, né, a barra ali destravada, tá? Então isso é importante também, se manter a barra travada, manter ali o nivelamento do cabeçalho, tá? Não permanecer entre o implemento e o trator, tá? É muito comum, principalmente no acoplamento. O que a gente percebe? O acoplamento com a barra de tração exige um pouco mais de habilidade do operador. Então, geralmente, ele chama um colega ali, né? O colega fica entre o trator e o equipamento e vai dando as diretrizes, né? Vai dizendo, vem um pouco mais, chega um pouco mais próximo, né? Enfim, afasta um pouco e tal. E isso não é recomendado, né, pessoal? Como a gente falou anteriormente, nunca confie em quem está em cima de uma máquina, tá? A recomendação de ouro é essa: nunca confie em quem está ali em cima, porque você nunca sabe, né? Enfim, às vezes a pessoa perde ali o controle da máquina e tudo. Então, assim, jamais permaneça entre o implemento e o trator, tá? Desligar todos os comandos e acionar o freio de estacionamento, tá? Então, é muito importante que se verifique isso também, principalmente quando o operador vai descer, né, ali para conduzir ali o acoplamento, né, do implemento sozinho, que essa é a recomendação. Inclusive, a principal recomendação que a gente tem de acoplamento de implementos agrícolas, seja com barra de tração, seja com os 3 pontos do sistema hidráulico, enfim, sendo montado de arrasto, a recomendação é que sempre esse acoplamento seja feito exclusivamente pelo operador e sem ajudantes, tá? Essa atividade só é segura se ela for feita exclusivamente pelo operador. E não permitir que pessoas fiquem sobre a barra de tração, né? A gente vê de tudo no campo, então quando a gente traz essas recomendações de precaução, né, de segurança, é exatamente porque a gente sabe que isso vem a acontecer com uma certa frequência dentro do campo. Precauções aí na utilização do sistema hidráulico e controle remoto, tá? Então, o principal ponto, tá, pessoal, para a gente trabalhar com as válvulas de controle remoto, né, as VCRs, é você conhecer os mecanismos, né? A gente sabe que, inclusive, hoje tem vários sistemas de acoplamento, né? Então, cada trator vai ter de ser de um jeito, cada sistema de levante hidráulico vai ser de uma forma. Então, essas válvulas de controle remoto vão se apresentar com diferentes mecanismos ali de acoplamento, então vocês precisam ter conhecimento dos mecanismos antes mesmo de trabalhar com eles, antes mesmo de manuseá-los, tá? Fazer a limpeza das conexões, tá? Ter muito cuidado antes de desconectar os engates rápidos, né? Porque a gente sabe que ali vai ter um fluxo de óleo, né, em alta vazão, tá? Nunca deixar o implemento acoplado no sistema hidráulico de 3 pontos suspenso, né? Aquilo que eu falei para vocês, sempre que o trator que você for fazer alguma manutenção ou alguma atividade, você vai parar o trator, tá? Você vai desligar o motor e você vai abaixar o sistema hidráulico, tá? Substituir mangueiras danificadas ou desgastadas, esse é um ponto que a gente sofre muito, né? No campo a gente percebe uma tendência do operador perceber que essas mangueiras estão ali se desgastando, mas não fazer a troca no momento devido, né? E aí a gente pode ter, né, sérios problemas com isso, né? Evitar também aqui, né, o escape, né, de fluidos em alta pressão. E certificar que todas as conexões estejam bem apertadas antes de aplicar pressão nas mesmas. Então, tudo isso são precauções que devem ser realizadas antes mesmo, né, de lidar aqui com esse mecanismo, tá? E aí a gente chega na história do EPI, tá? Tudo isso que a gente falou até agora, tá, pessoal? Na verdade, todas as normas de segurança, todas as recomendações, né, de segurança, as dicas de segurança que a gente tá dando na palestra, elas são dicas, elas não são dicas isoladas, né? Então elas só funcionam se a gente tiver essas recomendações, né, sendo aí colocadas em práticas, mas todas aí paralelamente, né,
sendo respeitadas. Por que que eu digo isso? Não adianta nada você estar com tudo certinho, né, seguir todas as recomendações que a gente falou até agora, mas o operador não usar o EPI, né? Então o EPI, o equipamento de proteção individual, ele é essencial para garantir a segurança, tá, pessoal, e o bem-estar do operador, né? Então hoje a gente percebe, né, a gente já sabe que os EPIs, eles representam em média menos de 0,05 do investimento numa lavoura. Então assim, é um investimento muito baixo, tá, que não justifica essa dificuldade mesmo, né, em implementar e em utilizar os EPIs, né, então é muito importante fazer o uso dos EPIs, né, eu sempre trago algumas vivências pessoais, né, minhas, pra gente perceber como isso não é só papo de palestra, isso é papo de realidade, né. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando no Mato Grosso, a gente tinha as atividades lá de separo dos defensivos, né, e às vezes tinha alguns trabalhadores, né, que eram muito resistentes aí nesse uso do EPI, né? E quando eu digo EPI para lidar com defensivo agrícola, tá, pessoal? E às vezes eu chegava e falava, fulano, coloca a luva, fulano, coloca a máscara, fulano, coloca, né, enfim, coloca a vestimenta correta e tal. E aí eu ouvia coisas do tipo, eu nunca morri fazendo isso, estou há muitos anos fazendo isso, nunca tive problema nenhum. Né? E até porque o EPI, ele vai mitigar, a verdade é essa, os efeitos, né, externos ali, né, da sua atividade. É mais óbvio que, como a gente falou, acho que em algum momento no começo da palestra eu falei sobre isso, né, que as atividades de operação com máquinas agrícolas são atividades que expõem o operador e que geram muitos problemas de saúde, né? Então podem levar a problemas aí de vista, problema de coluna, problema de insônia, enfim. Mas os EPIs, eles vão ajudar, né? Então hoje a gente já tem, por exemplo, luvas antivibratórias, né? Que já vão auxiliar aí na redução, né, dessa transferência da vibração de corpo inteiro para o operador. Tá, então o EPI, ele deve, né, ser utilizado e ele existe exatamente para proteger a saúde do operador e deve ser testado e aprovado pela autoridade competente para comprovar sua eficácia, né, segundo a Andef. Um EPI que eu queria citar aqui, tá, pessoal, que eu sei que alguns não consideram EPI, mas eu, na minha jornada profissional, né, ao longo de mais de 10 anos, eu sempre reforço que é a importância de se utilizar o protetor solar. Protetor solar, ele também é um EPI, gente, ele é um equipamento de proteção individual, porque ele te protege do principal agente, né, agressor que a gente tem no campo, né, agressivo que a gente tem no campo, que é o sol, né, então assim, o sol, ele desgasta muito, né, a gente tem uma incidência muito alta, inclusive de câncer de pele também, em trabalhadores rurais, né, então a gente precisa ter esse cuidado, e aí é mais um EPI aí para vocês não esquecerem de utilizar. Alguns cuidados gerais, né? Então, usar sempre vestimentas adequadas, né? Então, a gente pede que o trabalhador esteja atento ao tamanho das vestimentas, né? Até para evitar ali, né, que né, que sua roupa ali fique enganchada em algum mecanismo, ou até mesmo na TDP, né, como a gente falou. Evitar aqui dar carona, né, só algumas fotos gerais pra gente fazer um último checklist. Durante a condução do trator, sempre utilizar as duas mãos. Esse é um hábito muito corriqueiro que a gente vê no campo, que é o hábito de operar com uma mão só, né, e para operador de trator agrícola, que é algo que exige muita atenção, né, que exige muito cuidado, né, você tem que estar atento o tempo todo, é importante que você esteja sempre com as duas mãos no volante e sempre utilizar calçado fechado para operar o trator, tá? Essa regra de segurança também não se abre exceções, tá? Então, quando a gente tem algum aluno que chega na aula que ele não vem com a vestimenta adequada, ele volta para casa, mas ele não tem aula, ele não acessa o trator, né? Ele não acessa a máquina se ele não estiver com a vestimenta adequada e com o calçado adequado. Com a segurança, quando a gente fala de segurança com a operação de implementos agrícolas, a gente também vai ter alguns cuidados, né? Então, qualquer trabalho que envolve máquinas e implementos vai requerer bastante cuidado na sua operação, né? Então, para a parte de implementos, os principais são os cuidados em relação à regulagem. Então, para isso, regra de ouro, conheça as regulagens do seu equipamento, tá? A gente só pode operar uma máquina, só pode operar um equipamento, um trator, né, um implemento, que quer que seja, se a gente conhecer, né, a fundo aquela máquina e conhecer as regulagens daquela máquina, tá? Ter os cuidados relacionados à conservação do solo, que aqui não é só sobre a questão da segurança direta do operador, mas a segurança do meio ambiente, né? Ter um conhecimento adequado sobre esses equipamentos. Então, por isso que aqui eu trouxe mais recomendações generalizadas, porque cada um desses equipamentos, né, vai ter aí regras de segurança, regras de regulagem, né, orientações específicas, tá? E sempre estar atento aí às orientações, às capacitações, tá? Estar sempre se reciclando,
tá? E evitar aí utilizar e fazer, né, atividades que possam ser imprudentes e colocar a vida do operador em risco. Algumas precauções gerais também, né, em relação à operação com implementos agrícolas, além do que a gente já falou, verificar se as porcas estão bem apertadas. Isso é muito comum, tá, pessoal? Em alguns equipamentos, como por exemplo grade, haste, né, de implementos como o escarificador, subsolador, enfim. Então, sempre verificar se as porcas estão bem apertadas, verificar se há crianças próximos ali daqueles implementos, daquelas máquinas, tá? Usar as vestimentas corretas, usar o EPI, né? Ter conhecimento do terreno. Então, aqui é mais um checklist de tudo que a gente falou anteriormente. E usar a velocidade adequada para as condições do terreno. Isso aqui também, pessoal, é muito importante, porque não adianta todo o resto tá ok, né? E você não está utilizando ali a velocidade adequada para aquelas condições. E também ficar atento à adequação e à largura do implemento, tá? Então, evitar colocar aí o implemento, né, a máquina em condições, em ambientes onde você não consiga ter segurança aqui no acesso, né? Então, para isso é importante se adequar aí, né? Ter consciência se o implemento está adequado às condições, né, e ao tamanho ali daquele terreno. E aí, pessoal, regra de ouro aqui, que essa deve se levar para a vida. Jamais improvise, tá? Aqui a gente tem esse ditado que a gente chama que é o provisório permanente, né? Mas esses provisórios permanentes, geralmente a tendência é que lá na frente venha a ocasionar, né, graves acidentes. Então evitem improvisações, tá? Trouxe aqui uma foto alusiva, né? Mas para vocês verem, né, aquilo que eu falei para vocês que tratou, né, sempre chama criança, chama animal, aquele colega que gosta de tirar uma sonequinha ali no horário ali do intervalo do almoço, mas máquina não é para isso, máquina não tem essa finalidade, então evitem, né, segue sempre as orientações previstas no manual do operador. Essas regulagens aqui, trouxe um exemplo, tá, pessoal? Regulagem de máquinas e implementos é para ser feito exclusivamente pelo operador, não é para ter 2, 3, 4 pessoas aqui, tá? Essas regulagens, elas são pensadas, elas são projetadas para serem desenvolvidas exclusivamente pelo operador, tá? Não utilizar lastros para aumentar o peso de grades ou de outros implementos, né? Então, de novo, improvisações, né? Evitem, né? Isso vai sobrecarregar o equipamento, isso vai diminuir a eficiência de tração da tua máquina e, né, também pode gerar problemas relacionados à segurança e não permitir outras pessoas junto ao operador durante as operações, nem mesmo, tá, pessoal, para pequenos percursos. Professora, mas é porque eu queria uma dica aqui do fulano. Aí ele veio aqui sentado comigo no trator. Evitem, tá? Qualquer orientação, peçam essas orientações com a máquina parada, com a máquina estacionada ali, né, e tudo. Mas, de novo, a máquina foi pensada para garantir a segurança apenas do operador. Bom, pessoal, e aí a gente falou muito, né, sobre segurança, falamos do diagnóstico, né, do cenário que a gente tem hoje desses acidentes com máquinas, falamos aqui sobre as principais recomendações de segurança na operação, na condução, na manutenção com máquinas agrícolas. E como a gente falou muito de segurança, não tinha, né, como eu não deixar aqui de apresentar um pouquinho mais aqui para vocês o nosso laboratório, né, que é o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, tá? Nosso laboratório, ele é coordenado há mais de 10 anos aqui pelo professor Leonardo de Almeida Monteiro. Ele é vinculado aqui à Universidade Federal do Ceará. Hoje, a principal referência, né, quando a gente fala de investigação de acidentes com máquinas agrícolas é o Lima. A gente tem um portfólio muito robusto, a gente tem muitas publicações, muitas pesquisas, o desenvolvimento de muita tecnologia voltada principalmente para a segurança com máquinas agrícolas. Então, assim, caso vocês tenham interesse de acompanhar um pouquinho mais, né, o nosso trabalho, eu vou deixar aqui algumas redes sociais também que vocês podem acessar, tá? Mas o nosso laboratório hoje, ele vem desenvolvendo um trabalho muito necessário, né, que é falar de acidentes, que é estudar, né, entender esse cenário desses acidentes. Então a gente vai investigar desde como, quando, onde esses acidentes acontecem, por que eles acontecem, e a partir daí a gente trazer algumas intervenções efetivas, tá? Então fico muito feliz de trazer, de apresentar para vocês aqui um pouquinho do recorte, né, do que a gente tem feito ao longo desses anos dentro do laboratório. A gente hoje tem uma equipe muito multidisciplinar, né, então nosso laboratório hoje conta com alunos da engenharia mecânica, com pesquisadores da engenharia de computação, com engenheiros agrícolas, enfim, então todo mundo trabalhando junto, né, em prol aí de desenvolver
medidas técnicas e tecnologias aí para minimizar, para a gente conseguir tornar, né, esses acidentes cada vez menos frequentes, né, e tornar as atividades aí com essas máquinas agrícolas cada vez mais seguras. Falando de desenvolvimento de tecnologia, eu queria citar para vocês aqui uma das tecnologias recentes que a gente desenvolveu, tá? Em parceria com o IFCE, tá? Esse mecanismo aqui foi o SICAP, tá? O SICAP é o Sistema de Informação de Colisão e Capotamento de Máquinas Agrícolas, tá? Ele foi desenvolvido aqui pelo nosso colega Alessandro Marques Maia. O Alessandro foi, né, vou dizer, ainda é um colega, mas de doutorado ele encerrou a jornada dele com essa tese, né, de doutorado que foi o SICAP. Tá, ele desenvolveu esse projeto, né, esse protótipo, que basicamente é um sistema, né, de segurança passivo, né, semelhante ali a um airbag ou a um cinto de segurança, onde ele basicamente identifica que o trator está entrando em colisão, né, ele identifica aí colisões, impactos fortes, inclinações críticas e já, né, traz aí um alerta, né, e começa uma série de procedimentos de segurança, como o desligamento do motor, o acionamento de serviços de emergência, o envio de localização exata da máquina, a comunicação com uma base de apoio, tá? Então esse é um mecanismo muito importante pensando aí, né, principalmente nos acidentes relacionados à colisão, tá? Então o SICAP já está inclusive patenteado, né? Foi uma tecnologia desenvolvida aqui em parceria com o IFCE, e é uma das tecnologias mais promissoras quando a gente fala também da prevenção de acidentes envolvendo aí colisão, tá? Colisão e tombamento barra capotamento, como eu falei para vocês, é hoje, né, um dos grandes problemas que a gente tem com máquinas agrícolas, né, quando a gente fala de acidentes com máquinas no geral. Então esse foi uma das tecnologias. A gente tem um outro colega, tá, do nosso laboratório hoje, né, que é meu orientado, inclusive, orientado do professor Leonardo, que está desenvolvendo um outro dispositivo para segurança com a TDP, tá? Então a gente sempre pensando, né, naqueles dados que eu apresentei no início para vocês, de como que a gente consegue, além de entender onde, como e quando esses acidentes acontecem, mas como que a gente consegue intervir, né, e trazer mais segurança e desenvolver tecnologia para essa finalidade. Queria deixar aqui uma dica de livro, tá, pessoal? Então, a nossa principal literatura, que é o livro de segurança na operação com máquinas agrícolas, deixei até aqui salvo também, mas tá aí salvo não, deixei aqui do ladinho para mostrar para vocês, deixei salvo aqui uma figurinha, uma foto, para vocês darem uma olhada. Esse livro, tá, pessoal, ele tá disponível de forma gratuita, tá, na internet, então vocês conseguem acessar através do site do Lima, e fazer o upload, tá, o download, perdão, né, desse arquivo em PDF. Tá, a gente vai estar vindo agora com uma nova versão também dele, tá, desse livro de segurança, mas assim, basicamente é uma bíblia pra gente que trabalha com segurança com máquinas agrícolas. Muito do que a gente vê no dia a dia, né, vocês vão encontrar nesse livro as dicas básicas, as normas básicas ali de segurança, tá, então eu deixo aqui como uma dica principal, né, acho que de tudo que a gente falou, e inclusive muito do que a gente falou também vocês encontram no livro, mas o mais importante de tudo que a gente abordou até aqui na palestra é a importância do conhecimento e do acesso à informação, tá? Então muitos acidentes, eles poderiam ser evitados, eles poderiam ser a gente poderia mitigar esses acidentes se a gente tivesse acesso, se a gente levasse acesso à informação ao operador, aos trabalhadores agrícolas, enfim. A gente percebe por exemplo, acho que eu falei aqui, né, o exemplo do operador de Jaguaruana, que perdeu os membros, né, numa picadora de forragem, né, e quando a gente foi investigar um pouco, né, como que o acidente aconteceu, basicamente foi uma falta de informação, né, então era um operador que ele não sabia que aquele dispositivo de segurança, quando ele via, né, condições de acoplar novamente, a TDP, né, acoplava novamente e voltava a transmitir o movimento ali, acionando a picadora de forragem, e aí aconteceu esse sinistro, né, e tudo mais. A gente percebe como a informação e como o conhecimento pode mudar esse cenário, né. Então, na época que eu fui dar um curso nesse município, os alunos falaram isso: professora, seria tão bacana se o nosso colega que agora já passou por isso, mas se ele tivesse tido acesso a essas informações, né? Então, assim, como a nossa principal arma para o combate, né, desses acidentes é a informação, é levar a informação, é levar a capacitação, eu considero aqui que para vocês o nosso livro de segurança é a peça-chave.
Trouxe aqui algumas redes, tá, que vocês podem acessar. A gente tem o Robolima, tá? O Robolima, ele é um assistente virtual para prevenção de acidentes com tratores, tá? Basicamente é um chatbot, né? Então vocês acessam, vocês salvam esse número de telefone e depois começam a conversar com esse número, e aí ele vai te dar uma série de orientações em relação à segurança com máquinas agrícolas, tá? A gente tá fazendo alguns ajustes, tá, no Robolima, mas se vocês já quiserem, podem deixar o número salvo. E aqui a gente tem as principais redes sociais que a gente tem hoje, aqui no nosso laboratório, né, as nossas redes aqui de divulgação do nosso trabalho, das nossas atividades de pesquisa, né, a gente tem aqui o @Trator na Prática, né, que é o nosso canal do YouTube, o Facebook do Professor Leonardo, também tem o meu Facebook Mayara Trator, o Robolima, né, o site, né, do Lima UFC, o meu Instagram, @Mayara Trator, então peço que sigam lá também, o Instagram do @Acidentes Trator, o Instagram do Professor Leonardo Monteiro, e a gente tem um Instagram também recentemente do Lima, né, @Lima, tá, UFC, então acessem, sigam nessas redes, a gente compartilha muito dessas dicas, né, e muito dessas normas, né, de segurança, muito do que a gente também está desenvolvendo, pensando na segurança com máquinas agrícolas. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido uma palestra muito proveitosa. Peço desculpa pela correria, né? Tava aqui com receio do tempo, tá? Mas acredito que foi um momento de muito aprendizado. Se vocês quiserem, né, eu deixo aqui as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, o meu e-mail, né, caso vocês queiram também, e o meu Instagram, @Mayara Trator, tá? No mais, agradeço. Espero que possamos estar juntos aí no próximo Conagro, mas este ano estou muito grata, muito feliz de poder estar com vocês aqui novamente. Abraço e tchau, tchau.